Annyeonghaseyo, 여러분! Meu nome é Alex e seja bem-vindo ao KyopoCast. No episódio de hoje, uma conversa muito legal com Carolina Kim, design de joias. Espero que gostem. Muito obrigado, Carolina, por topar participar aqui com a gente do KyopoCast. Obrigada eu por me receber hoje. Hoje, assim, geralmente, quando a gente tem alguém em mente para chamar, eu já falei assim, nossa, agora eu já estou preparado para chamar, é porque eu já fiz alguma pesquisa antes, né? E só que o seu caso foi um pouco diferente. Mas eu vou explicar já, foi meio efêmero, assim, do tipo, indicaram, eu falei, eu já vou chamar, né? Foi espontâneo, assim. Foi espontâneo. Legal. Não deu tempo de fazer muita pesquisa. E eu hoje aprendi a falar pesquisa, porque às vezes eu tava assustando meus convidados falando que eu dava uma stalkeada, na verdade, em vez de pesquisa. Antes de eu ler minha pesquisa, por favor, se apresente aos nossos ouvintes, faça o seu 자기소개, a sua autoapresentação. Meu nome é Carolina Kim, eu tenho 26 anos. Nasci e cresci em São Paulo. E hoje eu trabalho com joias e eu me denomino como ourives. Ótimo. Sua pesquisa, a sua apresentação tá bem mais completa que a minha pesquisa em termos de pessoa física. E porque eu acabei focando mais nas informações que eu consegui encontrar no seu site, no site da sua loja, joalheria, oficina, ateliê. Acho que marca, né? Marca? Isso. Ok, então vamos lá. Carolina Kim nasceu no Brasil e formou-se em 2018 em design de moda. Isso. Seu trabalho de conclusão de curso teve como objetivo trazer os 4 elementos da terra: água, terra, fogo e ar, para o mundo da joalheria junto aos cristais e pedras naturais que são encontradas ao redor do mundo. Desse trabalho surgiu a Circanus, que significa ao nosso redor em latim, e sua marca de joias, onde todo o trabalho é feito manualmente. Além de vender, ela também criou a Circanus Experience, que é voltada para casais ou amigos que gostariam de fazer a sua própria peça. As pronúncias estão certas? É isso? Tá certíssimo. Tá. A gente tem um ouvinte, o Fábio, né? Que ele costuma, de vez em quando, mandar mensagem pra gente. Ele fez o Circanus Experience. Ele me contou que ele ressignificou a aliança. E eu não entendi na hora, assim, o que seria ressignificar a aliança. Porque a aliança já tem um significado que é o casamento. Uhum. Eu pensei, será que tá casando de novo? Será que eles estão dando uma outra ideia pro casamento, né? Mas aí eu fui fuçar pra ver o que quer dizer, o que é. E entendi que eles foram lá. Eles pegaram, acho que a própria aliança, derreteram e fizeram uma nova aliança. Foi isso. Isso não é o comum. Tem gente que faz do zero e tem gente que leva pra derreter. Isso. Tá. E aí ele sugeriu, né? E aí quando ele me mandou a sua sugestão, eu quase tive uma briga em casa. Porque eu cheguei pra minha esposa, olha que legal, isso daqui tem uma pessoa que você pode ir lá fazer sua própria joia. E ela falou assim, mas eu já te disse. Mentira! Ela já tinha me falado. Por isso que quando ele me contou da experiência, não foi ao mesmo tempo uma grande surpresa. Sabe, meio déjà vu, acho que eu já ouvi, mas acho que não. E é que a esposa fala, nem sempre a gente presta atenção. Desculpa, amor, mas... Aí ela falou, eu te falei que a Andi, a prima dela, também foi lá fazer a experiência e tal. Aí eu falei, tá, verdade. Aí, sabe, ficou um tempo assim, bugando na cabeça pra tentar lembrar. Aí eu falei, nossa, é verdade. Tanto que eu pensei que essa ideia de deixar as pessoas irem no ateliê fazer a própria peça tinha que ser a ideia de uma coreana. Porque, assim, que outro povo teve a brilhante ideia de fazer um restaurante onde a própria pessoa que vai lá comer tem que fazer a comida, né? Exato, que é o nosso churrasco coreano. Aí eu pensei, acho que alguma dor deve ter surgido pra ela pensar, quer saber, deixa as pessoas fazerem. Foi isso? Tipo, estão reclamando que tá caro, deixa eles verem como é trabalhoso pra ver se vale realmente o preço que eu faço. Como surgiu essa ideia de fazer? Então, na verdade, teve esse fator também, né? Mas eu acho que o fator inicial foi que eu vi que na Coreia isso tava se popularizando muito. Né? Já tava tendo isso lá. Tava. A galera já tava fazendo e tal. E na época que eu ouvi falar disso, eu não tinha uma estrutura, né? Não sei se você já viu uma bancada de joalheria, mas é uma mesa, assim, de madeira, robusta mesmo. Uhum. E ela é toda queimada, cheia de marcas de, enfim, riscos, serra. Uhum. E, enfim, eu não tinha essa estrutura em casa, eu só tinha uma bancada, né?
E aí, quando eu consegui esse espaço meu, né, que é super recente, pra falar a verdade, eu acabei comprando uma nova, porque a minha era usada. Ah, a mesa. A mesa, a bancada, Ela tem isso. o nome oficial é bancada. Bancada, isso. Tá, mas existe uma bancada específica pra ourives ou... Isso, é essa de madeira que eu te falei, que é a bancada de joalheria. E aí, na verdade, eu fiquei pensando, o que eu faço com essa bancada velha, né? Porque eu comprei uma antiga, usada, e aí essa nova era uma novinha em folha. Tá. E aí eu fiquei pensando, nossa, será que eu alugo pra alguém, tipo, trabalhar em cima? Porque é caro uma bancada dessas? Uma bancada não, assim, eu vou te falar que não é tão barata, né? Tá. Eu acho que uma do zero, assim, deve ser uns R$1.000 só a mesa. Mas não é, acho que a ferramenta mais cara de trabalho, é? Não, com certeza não. Tá. Mas é o básico que você precisa ter, pelo menos a mesa, Tá. né? Eu acho que o básico de uma bancada seria a bancada, um botijão, né, com um maçarico. Tá. É que gasta caro hoje, mas não chega a ser a coisa mais Botijão, cara. tá, Aham. E aí a gente tem um motor de chicote, né? Que a gente usa bastante pra serrar as coisas. Tá. Desculpa, serrar não. Pra lixar as coisas Tá. e fazer acabamento. E o resto é mão? O resto é braço? Então, a gente tem outros maquinários. A gente usa muito alicate. Tá. Enfim. Mas são ferramentas, não chega a ser um maquinário. Exato. Não chega a ser nada motorizado, elétrico. Acho que tem duas opções. Tem sempre a opção do maquinário ser manual e tem a opção do maquinário ser elétrico. Os elétricos são usados muito para empresas maiores, enfim. Tá. Você, então, hoje tá no manual ou tá no elétrico? Tô no manual. Mas é por opção ou por falta de opção? Acho que por mais essa parte financeira mesmo. Tá. Não que seja um romantismo da sua parte... Não, eu quero que seja tudo à mão pra... Não. É financeiro mesmo. Entendi. Então, chegaremos lá, então. Exato. Tá. E aí eu fiquei com essa bancada meio que sobrando, entre aspas, né? Eu queria muito reaproveitar ela. Como eu tô com um espaço bem bacana, eu queria reaproveitar o espaço também pra receber a galera e tal. E aí eu falei, vou fazer um teste. E aí eu lembro de... ter alguns amigos que já estavam interessados, né? Eu fiz um precinho bem barato pra realmente fazer o teste com eles, pra ver se eles gostavam, se dava certo. E super começou a rolar, assim. Veio um casal de amigos, daí veio o amigo do amigo, aí veio uma pessoa nada a ver, que veio falar comigo, e aí eu fui fazendo. Tá, mas você só tinha, então... Aí você tem que usar a sua bancada... Porque a sua bancada só cabe 2 pessoas? Uma pessoa. Aí, então você já tinha uma nova... Aí você já tinha uma usada, aí você comprou uma nova. Então, quando vem 2 pessoas, você cede as 2 bancadas, é isso? Aí eu cedo as 2 bancadas. Todas as outras ferramentas tem que dobrar também, não? Sim. Você só trabalhava com um botijão, precisou ter 2, então. Exato. Tá. E aí foi realmente pensado. Então você teve que dobrar. Não é que o gerador do ourive costuma já ter 2, mais de um alicate, mais de umas... Não, eu tive que dobrar todo o material, sim. E aí você empresta o seu material pra pessoa usar? Ou você tá com algum material? Não, esse aqui é da visita, esse aqui é o meu? Não, eu empresto. Ah, é? Mas aí eu fico lá em cima, né? Então, Tomando conta. É fácil emprestar? É meio... Não, é bem tranquilo. É porque, assim, na joalheria, a primeira aula que você tem, assim, na vida, você aprende a como fazer um anel, um aro. Então, a gente usa, assim, as ferramentas do básico mesmo. Uhum. É uma lixa, é uma lima, você faz a solda... É bem básico mesmo. Então, é bem tranquilo das pessoas usarem a ferramenta junto comigo. E eu ensino também, né? Antes da pessoa usar, eu ensino o manuseio. Eu falo o que você pode, o que não pode fazer. Tá, e aí... a parte de ensinar é fácil? Você já tinha facilidade de ensinar as pessoas a fazer alguma... Já tem essa paciência? Porque tranquilo. Deve chegar gente que não tem a mínima noção, como eu, por exemplo, como que faz o negócio. Sim. E tem que ensinar do zero. Sim. E não deve ser fácil. Se não fosse fácil, todo mundo já estaria fazendo e vendendo, não? Então, na verdade, esses meus amigos do começo foram muito importantes. Porque daí eu meio que fiz um roteiro, né? Tipo, do que a pessoa entende, dos termos, o que eu posso usar, o que eu não posso, né? Então, hoje em dia eu tenho um roteiro pronto, né? Mais ou menos. Você já pegou pessoas com... bem incapacitadas de fazer mesmo, pra poder... Já. E todo mundo consegue fazer no final. Todo mundo consegue fazer no final, sim.
E todo mundo sai feliz com o resultado? Ou é tipo trabalho de escola? Eu espero que sim, todo mundo sai feliz, sim. Entendi. E você já fez... alguém já passou por lá e você viu um potencial? Você podia... Sim, claro. Ah, é? Uhum. Tipo assim, tem uma galera que... Mesmo eu explicando uma ou duas vezes, ainda não faz do jeito que eu expliquei. Tipo, quer fazer do seu próprio jeito já? Tipo... acho que deve ser assim. E aí faz. E dá errado. E dá errado. Uhum. E aí tem uma galera que me ouve e, tipo, faz muito certinho, assim. Tá. E eu fico, nossa, tem um dom pra trabalho manual, sabe? Não tem o pessoal que já pesquisa antes no YouTube como faz e já chega achando que sabe alguma coisa? Não, eu ainda não peguei nenhum cliente assim. Pra eu me preparar melhor pra essa nossa conversa de hoje, eu comecei a assistir alguns conteúdos no YouTube de gente que ensina a fazer e tal. Pô, é fácil, você consegue fazer uns 30 anéis dessa forma, cada vez que você vai fazer... Eu comecei a assistir e falei, não parece fácil, mesmo assistindo. Vamos lá. Você entrou pra fazer faculdade de moda, design de moda. Isso. Você já tava na cabeça joias? Não. Tá, você era estilo que você queria e dentro da faculdade você descobriu essa paixão? Como então, foi? Na verdade, desde pequena eu sempre quis fazer moda. Eu acho que isso porque eu sou filho de comerciantes de confecção, né? Uhum. Aqui do Bom Retiro mesmo. E... então eu sempre quis fazer moda. Eu sempre tive esse interesse. Só que quando eu entrei na faculdade, eu queria ir pra essa parte de fotografia. Eu gostava muito da parte de styling, né? Tá. É legal explicar o que é o styling? Será? Sim, acho que sim. Então, pra quem não sabe, o styling é aquele profissional que completa o look, né, na hora da foto. Na verdade, eu acho que ele entra em várias sessões, vários tipos, assim, não só em foto, né? Uhum. Mas eu acho que quando eu entrei na faculdade, eu queria trabalhar bastante nessa área de foto, de montagem de look, né? Trazer, enfim, calçados e acessórios que combinem com o conceito da marca. Porque, teoricamente, a pessoa lá montou um look, fez uma roupa, fez uma saia, uma blusa, né, a marca, a confecção, e aí você teria que entender o que vai combinar com a modelo, com essa peça, que eu posso complementar. Isso. E aí, muitas vezes, é joia, sapato, acessórios. Isso. Então, e o stylist, na verdade, teoricamente, ele escolhe o que já existe de joias, acessórios para complementar. Ele não é um cara que vai fazer nem a roupa, nem os acessórios. Exato. Tá. Então, eu tinha muito interesse nessa área visual, nessa área fotográfica, né? E aí, enfim, entrei na faculdade. Eu vi que não era aquilo que eu queria. É que, na verdade, eu entrei na faculdade muito com esse foco. E aí, a minha faculdade abordava muito essa parte de roupa, né? Tá. Que faculdade que era? A exposição, assim, a Santa Marcelina. Tá. Na verdade, não é uma crítica à faculdade, é um jeito que a faculdade trabalha, assim. Deve ter faculdades que devem focar um pouco mais produção e outras faculdades que devem focar mais a criação, o processo. Sim. Né? Eu lembro que eu não cheguei a estudar moda, eu cheguei a trabalhar com confecção, né? Mas eu lembro que falava assim, se você quer ir mais pra essa área, vai pra Imbi Morumbi. Se você quer ir mais pra esse lado, vai pra Santa Marcelina. Era meio que assim, né? Isso. Ainda é, será? Eu acredito que sim. Tá. Mas você entrou sem saber disso? Eu entrei porque a galera falava, pô... Moda é Santa Marcelina. Moda é Santa Marcelina. Tá. É o FAP ou Santa Marcelina. E aí, tipo... Eu lembro que eu não queria ir pra FAP, né? Eu falei, não, vou pra Santa Marcelina. E eu acabei indo pra lá. E aí, a Santa Marcelina, ela aborda muito roupa, muito criação, estilo, né? Uhum. E foi algo que, querendo ou não, eu cresci nesse ambiente, né? De confecção e de roupa, tecido. Então, na verdade, eu fiquei muito bodeada disso. Tá. Numa época. Entendi. Mas é porque você, por exemplo, passava aquela impressão de que na faculdade ensino é um outro mundo que eles não conhecem, o mundo real do trabalho, a gente chama de glamour, por exemplo, né? Uhum. Na faculdade passa muito mais essa área de glamour, você imaginando sendo um estilista de alta costura, sendo que, na verdade, o chão de fábrica é alta realidade? É esse tipo de moda? Não, sério, não. A faculdade é bem pé no chão. Tá. Tanto que indicações de material, de tecido, eles sempre indicam Bom Retiro, Brás, falam pra correr atrás das coisas, tudo bonitinho, né? Mas foi mais, eu acho que, pelo excesso de, tipo assim, roupa, coleção, roupa, coleção. E assim, as outras áreas a gente só teve no final da faculdade. Ah, né? tá.
Então, quando eu cheguei no meu último ano da faculdade, eu falei, eu quero fazer qualquer coisa menos roupa. E aí eu cheguei na joalheria. E aí, no último ano, eles ensinam design. Na faculdade, você já monta suas peças também? Sim, o nosso trabalho de conclusão já é com as peças prontas, que normalmente a gente faz. Mas é uma especialidade que você opta, uma optativa. Ou todo mundo que faz moda sabe fazer uma joia também? Na faculdade, a gente teve uma introdução que foi geral, tipo, a turma toda. Mas o último ano é só especialização mesmo. Tá. Só que, por exemplo, o diploma, ele vem como design de moda. Ele não vem como especialidade em tal área. Se você pudesse voltar no tempo e soubesse que ia trabalhar com joia, você teria feito um outro curso, uma outra faculdade mais específica? Acho que não. Não, mesmo assim, o caminho que tinha que seguir era esse. Era esse. Tá. Porque acho que o estudo que vai te ajudar a definir uma coleção de roupa, toda essa pesquisa, os conceitos, vão te ajudar também a desenhar a peça na joalheria. Uhum. Entendi. Mas a parte manual, eu acredito que você só aperfeiçoa treinando. Sim, só treinando. E na faculdade você tem horas o suficiente para treinar isso? Não. E aí tem cursinhos e oficinas? Na faculdade a gente teve uma breve introdução, né? Tanto que, querendo ou não, a estrutura acaba sendo não tão, tipo, a melhor de todas, né? De novo, é como se fosse o básico. Uhum. A gente tem essa introdução. E, pra mim, joalheria é tipo medicina, assim. Você vai... A minha comparação, né? Mas sempre tem coisa nova pra aprender, sabe? Tá. E até hoje, eu faz uns 5 anos já que eu atuo nessa área. E até hoje eu ainda faço aula, eu vejo que eu tenho muita coisa pra aprender. De técnicas novas. De técnicas novas, coisas que eu quero aprender ainda. Então tem muita coisa aí pra ser explorada. Mas você já era alguém que gostava de usar muito acessórios? Sim, eu sempre fui. Isso sempre foi? Sempre fui. Entendi. Tá. E aí você fez, então, o seu TCC baseado nos 4 elementos da Terra. Isso. Do planeta. Eu dei uma empacada quando eu fui, porque eu falei, nossa, não reparei aqui. Eu falei, os 4 elementos da Terra, e depois já é terra, água, fogo e ar, né, por exemplo. Mas Terra, o planeta Terra. E aí você quis traduzir os 4 elementos pro seu TCC em relação às joias. Aí eu vi que você comenta aqui de cristais e pedras naturais. Sim. Né? Assim, o que quis dizer isso? Você quer... Quando fala pra mim os 4 elementos da Terra, pra mim é aquele desenho Capitão Planeta, vamos juntar as forças e tal. Avatar, né? Ou também essa pegada meio... Então, na verdade, essa pegada nasceu, assim, porque eu fui meio que observando as coisas, né? Foi mais pela minha observação, pelo meu olhar. É um trabalho individual, com coisa de curso, não é um trabalho em grupo, tá? É um trabalho individual. E, na verdade, eu sei que pode parecer muito, né, meio otaku, meio anime e tudo mais. Mas é um negócio que eu fui observando, assim. Que, tipo, tudo que a gente faz é a base desses 4 elementos. Tá. Tudo que existe só existe por conta desses 4 elementos. Uhum. E aí eu comecei a ir meio a fundo, né? E aí, por exemplo, o meu TCC eu fiz de relógios. E aí eu juntei esse meu olhar dos 4 elementos junto com o conceito do tempo. Aí me veio também, nessa porta aí, me veio também a porta dos cristais, né? E aí foi indo. Porque a minha pergunta, assim, pra mim, vamos lá. Tá, vamos lá. Eu imagino terra, os minerais vêm da terra. Você precisa do fogo pra moldar. Aí talvez a água vai ajudar a esfriar, não sei. Uhum. Onde entra o ar? Eu acho que o ar entra em vários... Não vou falar obstáculos, entra em várias partes, né? A gente tem vários tipos de acabamento, por exemplo, né? Que, por exemplo, tem um acabamento que a gente chama de banho de areia, jato de areia, tá. Né? Que no caso acho que entraria o ar, né? Porque é um jato forte com várias partículas de vidro, no caso. Como se fosse uma ventania em cima da peça. Isso. Não risca? Risca. E a ideia é essa? A ideia é isso, que aí fica um acabamento fosco. Mas eu acho que não é só pelo processo, assim, né? Eu acho que tem um significado, tipo, de olhar. As pedras também, depois, se você
tiver um tempinho pra ver, as pedras também são classificadas por água, terra, fogo e ar. Ah, é? As pedras são. E aí As pedras você diz tipo topázio, esmeralda, rubi? Sim. Isso? Sim, Tá. todas elas têm um signo específico, né? E eu acho que também desse assunto abre aquela porta de astrologia, né? Dos zodíacos, Tá, né? uma coisa... Que eles também têm esses É elementos. que dos 4 elementos o que não dá pra enxergar é o ar. Então tudo que fica meio que místico assim acaba indo Pro ar. pro ar. Exato. Tá, entendi. É o ambiente, é o clima, né? Isso. Tá. E aí você... Uma coisa que eu queria perguntar é em relação a essa questão das pedras, né? Assim, aí eu já fiz alguns episódios de alguns assuntos que eu não domino. Por exemplo, a gente fez uma vez de golfe, e aí eu falo assim, esse aqui talvez seja um desses episódios do tipo joias ou ourives para idiotas, né? Onde eu faço as perguntas idiotas, né? E aí você vai me responder. Assim, dá pra falar que rubi, esmeralda, safira, topázio, ouro estão na mesma classificação, assim, de pedras? Ouro não, ouro é um metal? Ouro é um metal, na verdade, né? Tá. Porque safira, essas coisas elas já estão prontas, elas não precisam ser manipuladas. Elas só precisam ser, como é que fala? Cortadas no formato que você quer. Existe o garimbo, né? Que normalmente são feitos em Minas. E aí ele vem bruto. E aí tem o serviço do lapidador. Tá. Né? É aí que, na verdade, existe a classificação de uma pedra boa, de uma pedra mais cara, uma mais barata. Tem também a questão da inclusão, que a gente chama quando a gente olha numa pedra, para ver quão transparente ela é, para ver se tem alguma coisa dentro da pedra. Porque, querendo ou não, a pedra é um minério, né? Uhum. E aí, às vezes, sei lá, às vezes quando tá rolando a calcificação aí, fica uma plantinha presa, por exemplo. E aí, às vezes, você olha a pedra e tem uma plantinha lá dentro, sabe? A gente chama isso de inclusão. Isso é ruim? Depende. Tem gente que gosta da inclusão, tem Tá. gente que não gosta. Além desses elementos naturais também, tem aquela inclusão que é tipo, sei lá, a pedra é toda quebrada, vamos dizer. Aí quando você lapida, fica tipo várias linhas, várias estrias, vamos dizer. Uhum. E tudo isso, essa parte de geologia você aprende na faculdade também? não. Ah, tá. Essa é uma parte que, na verdade, eu gostaria muito de estudar, assim. Eu sei que na USP, na verdade, tem um curso chamado Gemologia, né? Eu tenho professores e colegas que já fizeram esse curso, elogiaram muito o curso. Mas não é um curso, tipo, não é uma faculdade, é uma Não. oficina, um curso à parte. Eu acho que, se eu não me engano, é um curso técnico. Tá. Enfim, É um conhecimento que você precisa pra ser ourives? Não. É mais Não. curiosidade. É mais uma curiosidade, mas assim, é legal a gente fazer, né? Pra Não é gente ter uma importante saber ideia. pra não ser tipo, trapaceado na hora de escolher uma pedra, por exemplo, eles te venderem por um valor mais caro e você Eu não acho que saber é avaliar? importante você ter uma certa base, assim. E é importante você também falar com o seu cliente pra saber o que seu cliente quer. Tipo, se ele não se importar em, por exemplo, ter uma pedra mais barata, aí você apresenta alguma pedra um pouco com inclusão, com uma lapidação não tão precisa, né? Vai depender muito disso, eu acho. Porque, por exemplo, a gente acompanha que o ouro tem um preço, né? A inflação sobe e vai, o ouro vai ter um preço, mas então a gente imagina que o ouro por si só tem um valor. Isso. Não existe ouro mais caro, ouro mais barato. O branco, por exemplo, ele é mais caro do que o ouro amarelo. Tá. Porque entra um metal a mais aí, né? O branco é menos puro do que o amarelo? Não, então, na verdade, assim, o ouro branco, ele é o mesmo ouro do ouro amarelo. E, na verdade, o ouro branco não fica branco. A gente acrescenta um outro metal que se chama paládio na hora da gente fazer a liga. Porque a gente não usa o ouro 24 quilates pra fazer nenhum tipo de acessório. Porque ele é muito duro. Porque ele é muito mole. Mole, eu estudei errado. eu tinha visto uma informação parecida. Na verdade, ele é muito mole. Ele é muito mole. Tá. Não sei se você viu aqueles anéis de bebê, de Thor. Sei. E eles são bem maleáveis, né? Normalmente é porque eles são feitos de 24 quilates. Tá. E aí, como a gente não usa esse ouro, a gente coloca essa certa liga. Então, esse não é um ouro muito bom, o de 24 quilates? É um ouro bom, mas é um ouro puro, né? E é um ouro mole. Então, tipo assim... Eu consigo transformar de 24 em 18? Consegue. Tá. É o que a maioria... É o que a gente faz
no mercado, né? A gente transforma o 24, que é o mais puro, por 18. A gente coloca uma liga aí, são 25% de liga. Metade é prata, depende da empresa. Tem gente que faz metade prata, metade cobre. Isso depende de você? Você que escolhe? Sim, você pode escolher. Aí já tá na mão do ourives isso? Isso. Tá, não tá na mão de quem vende o material. Isso. Entendi. E aí o paládio é o que faz ficar branco, né? Vamos dizer. Ele faz parte dessa porcentagem de liga, né? Mas o paládio, por exemplo, ele é muito mais caro do que o ouro em grama. Ah, é? Então ter um anel de paládio é muito mais caro que ter um anel de ouro. Dá pra ter um anel de paládio? De puro paládio, eu acredito que não. Tá. Não, eu acredito que sim, mas vai sair bem caro. Mas vai ficar bonito? Acredito que sim, não tem como ficar feio. Tá. Você comentou do Thor, não sei se você já viu que os coreanos têm algumas coisas em relação às joias, né? Pra quem não sabe, né? Quando uma criança faz 1 ano, geralmente faz uma festa muito grande, né? Que é o Thor, que a gente chama. Que é meio contraditório, que a gente fala que é festa de 1 ano, né? Mas assim, na Coreia, até pouco tempo atrás, na verdade, mudou agora. Não sei se você está sabendo, não tem mais idade coreana, né? Não sabia. O atual presidente, ele meio que tá com... Não sei se já passou, mas tá pra passar o projeto que... Acho que já passou. O projeto que não tem mais essa coisa de os coreanos ser um ano mais velho, sabe? Agora ocidentalizou a idade. Que legal, mais fácil, né? Mas porque assim, por exemplo, quando o meu filho fez 2 anos, né? As pessoas coreanas perguntam assim, quantos anos ele tem? Em vez de... Eu achava meio estranho falar 2 anos, porque na Coreia é 3, na verdade, aí falava Tudor. Tipo, fez 2 Thor. Entendeu? Porque era o jeito certo de falar 2 anos, só que na Coreia eu deveria falar 3 anos, né? Então, quando a criança faz o Thor, como antigamente a mortalidade era muito alta, se comemorava muito os 100 dias da criança e depois 1 ano. E aí, um dos presentes que as pessoas dão nessa festa de aniversário são os anéis, né, de ouro, que supostamente para criança guardar para no futuro depois pegar esse anel e, sei lá, derreter, fazer aliança. Você já teve algum caso assim? Já pegou alguma coisa assim? Tipo, alguém que levou um anel de Thor? Acho que não, né? O pessoal, não, uma coisa... mas eu tenho meu anel de Thor. Ah, é? Eu já derreti ele. Isso que eu pergunto, você ainda... Já derreti. E você fez o que com ele? Algumas peças, alguns anéis pra mim, que eu uso. É que você tem uma vantagem, que pra você ouro é tipo massinha, né? Você pode derreter e fazer o que... Você não vai perder. Você perde alguma vez... A gente tem uma margem, que normalmente é a margem de acabamento, né? E acaba virando um pó. Tá. Né? Mas dá pra juntar esse pó também, isso, né? Mas dá pra juntar e mandar pra purificação. Nos vídeos que eu vi, aprendi isso. Isso. Só que existe uma porcentagem que a gente perde, né? Querendo ou não. Tá. Não dá pra ficar brincando toda hora, então. Exato, Entendi. Sim. Mas, por exemplo, se eu só derretesse e formasse uma pedra, eu não perderia nada. Por exemplo, eu sei que tá em anel, eu não quero guardar em anel, vou derreter. Só vou derreter pra ele voltar a ser uma bola qualquer. E pronto, eu não perdi nada. E depois eu posso derreter de novo. Aí eu decido se eu fazer um brinco ou um anel. Isso. Tá. E aí você sabe do Ham? Já ouviu falar do Ham? Não. Ham os casamentos coreanos, eles estão ficando muito famosos, assim, aqui no Brasil. Vira e mexe eu vejo, quando tem um casamento, a assessora do casamento adora fazer casamento coreano pra depois mostrar lá o bate-pé, né? Que que na verdade nem é mais um costume coreano, porque na Coreia não se faz mais isso. Aquele de madeira que bate. A gente aqui no Brasil continuou e ressignificou isso, porque na Coreia se batia no pé por um outro motivo, né? São várias versões, mas a mais comum é falar que são os amigos da noiva batendo no noivo por estarem roubando uma mulher do seu... Porque eram casamentos arranjados de vilarejos diferentes. Mas se tem um costume coreano de casamento que eu acho que é o mais legal e não é tão valorizado, é o Ham, que é a entrega do dote. Que é o quê? É quando a família do noivo prepara... Ham quer dizer caixa, né? Prepara uma caixa com vários presentes e tal, pros amigos do noivo entregar pra família da noiva. Mas eles não vão lá e entregam de mão beijada. Eles têm todo um ritual onde eles não podem, por exemplo, andar pra trás, né? Eles têm que sempre andar em direção pra frente, eles não podem andar e depois recuar. E os amigos do noivo, eles sequestram esse presente, eles só entregam pra família da noiva em troca de alguma bebida, comida, dinheiro. Tem alguns ritos, né? Sim. Lembrou mais ou menos o que lembrei, sim. Pra mim, assim, meu casamento foi muito legal, mas uma das lembranças que eu mais gosto é do meu Ham,
né? Porque a minha turma é grande e é uma coisa que dá muito trabalho, o RAM, né? E pra pouca, assim, como é que fala? Pra pouca pompa. Porque não existe um fotógrafo pro RAM, não é uma coisa que... Tanto que as pessoas nem sabem que tem isso, né? O Bate-Pets é super famoso, mas o RAM não. E antigamente era pelo RAM, pela entrega do RAM, que as pessoas da vizinhança ficavam sabendo que ia ter um casamento. Era como se fosse, antes da gente ter um Instagram pra ficar postando fotos de pré-ensaios de casamento, as pessoas sabiam, ó, ele vai casar, era o RAM. Então, eram os amigos chegando já, geralmente bem vestidos, né, assim, aí você pega, tem a mula que eles falam, né, que é o que vai segurar a caixa, e eles falam que a pessoa que segura a caixa tem que ser alguém que já tá casado e é feliz no casamento, entendeu? Porque tem esse significado. E aí costumam colocar a máscara de uma lula, aquela odinhã, né, a lula seca na cara da pessoa, ou alguma outra coisa meio assustadora. No meu caso, meus amigos fizeram a máscara do presidente Lula para poder fazer, né? E aí eles vão gritando, compre o RAM, em coreano, RAM saseyo, vão gritando pra rua inteira saber o que tá acontecendo. Como na minha época tinha uns boatos de que os ladrões já sabiam que essa caixa tinha joias, e tava perigoso fazer o RAM, então a condição era que o RAM já começava dentro do prédio. Você já tá dentro do prédio, então você não vai ser mais assaltado. Do elevador, né? Tipo, passou do portão, aí embaixo você faz a festa que você quer, a zona que você quer fazer. E aí fica aquele conflito. E aí no RAM, por que eu entrei nesse assunto? Tem vários presentes que são obrigatórios, assim, por simbolismo. Desde saquinhos com feijões, e cada feijão tem uma cor que simboliza uma coisa, e tem a parte das joias. E aí eu lembro que o estresse que foi na minha família comprar essas joias. Porque a gente não entende de joia. Então era aquela coisa assim, primeiro na informalidade, compra de tal pessoa porque ele é confiável. Tipo, primeiro para saber o valor da joia, né? Porque aí começaram a surgir boatos, né, de que a família da noiva recebe as joias. E aí, só por curiosidade, deixa eu mandar essa joia para um ourive para ele falar quanto que vale, né? E aí não voltava. E aí dava aquelas brigas assim, porque a família da noiva do noivo, crente que pagou super caro nas joias e foi enganada supostamente por um ourive, e o ourive que fala assim, não, mas essa joia é barata, e o ourive falando assim, não, na verdade eles já compraram uma joia barata e estão fingindo que é caro. Então ficava aquela dúvida, vale a pena a gente comprar a joia de uma joalheria famosa, que tem grife, por exemplo, uma Cartier, porque por mais que assim, é o mesmo ouro que tem uma Cartier e uma outra joalheria, só que é Cartier, então a Cartier não vai te roubar. Não, assim, ela tá falando que tem não sei quanto de ouro, diamante ou safira, não sei o que, é porque realmente tem, né? E aí eu lembro que era minha mãe estressada conversando com as amigas que já casaram os filhos, do tipo assim, onde você comprou as joias e tal. E no final das contas, nem sei onde comprou, a gente entregou. Minha esposa não é muito de usar, ela tem essa minha parte guardada, mas não são joias assim. Aí eu ia perguntar, são joias, pelo que eu percebi, mais coisas tipo safira, rubi, porque tem o rubi é vermelho, esmeralda é verde, né? Isso. Todo rubi é vermelho, toda esmeralda é verde. Sim, existem tonalidades. Tá. Tipo, a esmeralda, por exemplo. Eu não sou especialista, mas eu acredito que quanto mais escuro e quanto mais claro você vê por dentro, né, da pedra, mais caro ela vai ser. Mais escuro aonde? E mais claro aonde? Cor. Tá. A cor então, quanto mais escura. A cor é mais escura e é bem verde. E aí, quando você olha na pedra, você não vê nenhuma inclusão, que foi aquilo que eu falei que fica no meio da pedra. Ah, tá. Sabe? Mais limpa. Isso. O claro você quer dizer limpo. Isso, bem limpinha. Tá. Tomara que a minha esposa não ouça esse programa pra começar a querer ver, avaliar as joias que tem em casa. Não, mas claro que assim. É isso, é o que eu te falei. Eu não sou gemóloga, não sou especialista. E o valor é né? Sentimental. Exato, acho que é muito sentimental. Pérola não dá pra falar que é uma pedra. Pérola é? Não, pérola não é uma pedra. É uma coisa orgânica, vem de animal. Porque vem de animal, isso. Tá. Você também trabalha ou não? Trabalho, sim, com certeza. Gosta também? Gosto bastante. Dá pra falar que é o mar? Sim. Mas a pérola é um pouco mais difícil de trabalhar. Porque... Não dá pra derreter? Também. Mas é porque a pérola, ela estraga. Tipo assim, você vai passar qualquer produtinho, ela muda de cor. Mas as joias também, não? Ela vai escurecendo.
Depende. As pedras normalmente são mais difíceis, assim. Elas não são tão resistentes a fogo, por exemplo. Mas Oxidação. Mas a oxidação ela aguenta. Tipo, tanto que quando você vai limpar a peça, por exemplo, depois parece que você até colocou uma pedra nova, assim, né? Tá. A oxidação, na verdade, vem mais do metal do que da pedra. Então, vamos lá. Você fez a faculdade, você fez esse estudo onde você entrou nessa imersão pelos elementos da natureza e tal. É isso que eu vou fazer? E saiu da faculdade e o seu projeto de faculdade já chamava Círculos? Sim, já chamava Então, Círculos. você já saiu da faculdade já sabendo o que você vai fazer. Eu vou fazer isso e começou. Não, não. Eu saí da faculdade, foi uma vitória me formar. Tá. Um alívio gigante. E aí, na verdade, quando eu tava no meu 3º ano de faculdade, eu ajudava meus pais na confecção, por um tempo já. Com produção? Na criação, na parte criação, de criar, que você né? não queria trabalhar. Que eu não queria trabalhar, mas eu tava lá, firme e forte. E aí eu tava ajudando eles e tudo mais. E meio que o jogo virou. Porque a minha mãe, ela acabou ficando bem doente, assim. E aí eu não tinha nem me formado ainda, peguei a loja inteira. Tipo, eu tive que. Eu até lembro do meu pai me puxando um almoço um dia, né? E falando bem sério comigo, assim, tipo. Olha, a situação não tá legal e é isso. Tipo, você vai ficar com o papel principal e que você precisar, eu tô aqui, mas é isso. Tipo, a Má não tá bem. E ela que era a vamos frente, lá. ela que era a encarregada da loja. Isso. Tá. E eu era tipo uma estagiária, eu ficava atrás dela, via as coisas que ela fazia, aprendia e tudo mais. Mas nunca tinha batido o martelo pra fazer nenhuma decisão. Era sempre ela que batia o martelo. E nessa época você trabalhava ajudando, já sabendo que você não ia. Eu não queria fazer. Que você não queria fazer isso. Eu não queria fazer. Era uma época que eu tava lá pra ganhar horas, na verdade. Ah, você fez o estágio na família? Exato. Mas ao mesmo tempo eu lembro que na época eu tava procurando alguma coisa. Eu tava lá no LinkedIn, de olho, e eu lembro que eu fiz algumas entrevistas e tudo mais. Aí quando minha mãe ficou doente, eu tive que parar, larguei tudo e segui a confecção. Mas você fez continuou a faculdade ao mesmo tempo, você não chegou a trancar. Fiz a faculdade. Isso, fiz a faculdade. Tá. E aí, foi uma época bem sofrida pra mim, porque eu acho que essa época que eu peguei a loja também, eu acho que teve muito a ver do porquê que eu não quis fazer roupa no final, né, da faculdade. Foi uma época difícil pra mim, porque eu era muito novinha, né? Foi muito difícil decidir as coisas. Você é a filha mais velha? Você tem irmãos? Não, eu sou a mais nova. Você é a mais nova. Mas os seus irmãos também não estavam na loja? Já estavam... Eu tenho um irmão mais velho, né? O meu irmão mais velho já tinha passado por isso, né? Da loja e tal, mas... ele tinha decidido que não quis fazer também, não queria fazer. E ele começou o negócio dele. Tá, ele já tinha outro trabalho. Isso. Aí meio que sobrou um pouco pra mim. Então, eu tive que seguir. Isso não teve como. Eu tive várias dificuldades no sentido de... Tipo... Por exemplo, ter respeito dos funcionários que já estavam lá. Ah, tá. Isso foi bem difícil, assim. Eu acho que até hoje em dia eu tenho esse problema. Não problema, porque eu não trabalho lá com eles mais, né? Mas eu ainda acho que eu não conquistei eles 100%, né? Entendi. E tem esse negócio de querendo ou não, tipo, na empresa tem gente que tá lá faz, sei lá, 20 anos. E você caiu de paraquedas. E aí eu caí de paraquedas, né? Eu acho que essa questão era bem nítida, assim, quando minha mãe ficou doente. Aí eu peguei tudo de uma vez e... Nossa, era uma confusão. A palavra final não era sua. Deveria ser, mas não era. Sim. Mas era do seu pai, pelo menos? Ele não te dava aquele respaldo, assim, ó, o que ela fala tem que fazer? Você diz, tipo, bater o martelo e decidir as coisas. No final eu tive que fazer isso também. E eu ficava muito nervosa, porque, tipo assim, minha mãe trabalhou 30 anos na confecção dela, por exemplo. Então ela tem experiência, ela conhece os clientes, ela sabe o que gosta, o que não gosta. Eu lembro que quando eu fui fazer, foi muito assim, tipo... Vamos ver, vou fazer o que eu gosto, o que eu acho atrativo. Você não pensou em manter exatamente a linha que ela fazia? Tentei manter o máximo possível. Tá. Né, pra, tipo, não ter muito essa quebra também. Mas foi bem difícil. Foi bem difícil. E aí é por isso que eu não trabalhei em joalheria nessa época. Porque eu tive que segurar um pouco as pontas. A sua mãe se ausentou 100%? 100%. 100%.
algumas coisas no sentido de, tipo, escolher cor, escolher tecido e essas coisas, às vezes eu levava pra ela e eu falava, ó, me ajuda, né? Tá. Vamos escolher junto, estampa também. E essa coisa seu pai não conseguia ajudar. Não. Infelizmente não. Tá. Mas ele me ajudou muito no sentido eh, psicólogo, né? Tá. Ele, enfim, me deu super apoio e foi me ajudando, assim. Ele te deu problema, mas te tentou amenizar dando apoio. Bateu e Exato. assoprou. Exato. Tá. Mas aí você conseguiu sair da confecção? Consegui. Na verdade foi uma batalha. Porque não queriam deixar você sair? Porque não queriam me deixar sair. Mas você achava que já dava pra sair? Já. Minha mãe é uma pessoa que, assim, não consegue ficar sem trabalhar. Coreana, né? Não consegue ficar sem trabalhar. Então, por mais que o médico falava que ela não podia ir, ela sempre dava uma escapadinha, sempre perguntava pra mim como é que tava e tal. Ela sempre ficava preocupada. E aí eu fui vendo que ela foi indo. Ela ia, sei lá, 1 vez, 2 vezes por semana. Ela ia escolher as coisas. Os funcionários sabiam se virar, porque já conhecia o jeito que ela trabalhava e tal. Então eu fui vendo que eu fui me afastando de pouco em pouco, assim, sabe? Entendi. Eu fui me afastando, mas eles não queriam abrir mão, né? Até porque eu entendo, né? Querendo ou não, é algo que eles construíram do zero e tudo mais. Eles querem passar pra alguém, né? Eles já achavam que tava seguro pra você, assim, era uma segurança financeira você continuar a loja? Por exemplo, é melhor ela continuar a loja aqui, porque ela já vai pegar uma coisa mais estável e tal. Eu acredito que, acho que teve porque esse quando a sua mãe ficou doente, nem se cogitou em fechar a loja. Não. Tá. Era necessário manter. Sim. Por sua causa, por causa deles? Acho que acredito mais por ser o ganha-pão da família, né? Porque, tipo, não tinha como encerrar, assim. Porque assim, eu tenho um irmão mais velho que ele é 7 anos mais velho que eu, né? Então, entre eu e meu irmão, minha mãe acabou perdendo um bebê na barriga, por isso que a gente tem uma diferença de idade muito grande. E o meu irmão foi aquele coreano que, assim, casou rápido, teve filho rápido. Então, em 2004, mais ou menos, né? Era pra eu me formar em 2004 na faculdade. Resolvi trancar, porque eu pensei, depois que se eu não trancar agora e não for pra fora, fazer alguma viagem, alguma coisa, depois quando eu voltar e começar a trabalhar, eu não vou mais conseguir fazer. Era essa a ideia que eu tinha. Uhum. Que hoje eu vejo que não é bem assim. E aí eu fui pra fora, e bem nessa época foi quando o meu irmão já estava casado com o primeiro filho, e meus pais meio que pensaram em se aposentar pela primeira vez. Então eles chegaram a não fazer mais loja, a loja ficou pro meu irmão, e eles foram viajar, se aposentar e tal, e eu fiquei um bom tempo nos Estados Unidos e outro tempo na Inglaterra. E aí, quando eu tava na Inglaterra, tipo, trabalhando por migalhas, assim, mas feliz da vida porque era uma nova experiência, eu disse que meus pais voltaram pro Brasil e abriram uma loja. De novo, do zero. Nossa. Né? E aí eu comecei a meio que pensar assim, eu acho que eles estão abrindo essa loja ainda por minha causa, porque até então, assim, na Inglaterra eu trabalhava, nos Estados Unidos eu trabalhava, ganhava um salário e me mantinha lá, mas não era um dinheiro que eu trabalhava de lava-prato, era assim, não era um trabalho que, exato, não era um trabalho que eu ia me sustentar, e ainda tinha que voltar depois ainda fazer um ano de faculdade, terminar um ano de faculdade, então acho que eu comecei a pensar assim, eu acho que meus pais estão pensando assim, acho que ainda vai demorar para ele se estabilizar, acho que a gente vai ter que trabalhar mais um pouco para ajudar ele. Aí quando eu voltei, eu pensei, acho não, tenho certeza que é isso, né? E aí eu já não tava com tanta paixão pela publicidade, sou formado em publicidade, eu pensei, quer saber? Eu vou fazer loja com vocês. Aí minha mãe foi meio contra, não precisa. A minha mãe, ela era muito coruja, ela achava que eu ia ser aquele filho que ia mudar o mundo, que eu ia ser secretário-geral da ONU, ela viajava. Assim, a minha mãe, assim, quando eu tinha 10 anos, eu fiquei em 3º lugar, não, em 6º lugar no concurso de redação do meu colégio, com 10 anos, em 6º lugar, ela já achava que ia virar escritora, entendeu? Ela sempre foi assim, é bom por um lado que incentiva, ótimo, mas por outro lado dá uma certa pressão. Até hoje ela fala que eu devia escrever um livro, pra ter uma ideia, né? E aí eu falei, vou fazer loja junto, né? Assim, porque eu pensei,
já tenho know-how de 30 anos. Aí entrava a minha hipocrisia. Eu falava que já tenho know-how dos meus pais de 30 anos de confecção. É mais fácil aqui chegar e aprender com eles. Mas quando eu trabalhei com eles, eu só brigava porque eu não concordava do jeito que eles faziam, né? E aí eu ainda cheguei a fazer confecção quase 10 anos. Depois eu abri bar e hoje agora eu trabalho com podcast. Coisas bem nada a ver. Mais um breve resumo. Só que eu ficava com esse pensamento, né? De que, poxa, meus pais já poderiam estar aposentados se não fosse eu, né? Então, por que fazer eles trabalhar? Deixa que eu, então, vou entrar nessa loja, eu assumo, e eu assumi de forma muito errada, né? Tipo, achando que... ser de boa. Fazer a roupa, produzir é o de menos. O importante é saber vender, né? Porque minha formação era publicidade. Sim. Entendeu? Ignorei todo o resto do processo. Achava que o problema era vender, né? E aí eu percebi, assim, que várias vezes as minhas brigas com a minha mãe na época da loja eram brigas dignas de novela coreana, assim. Sim. Ah, para de chorar. Eu falando pra minha mãe, para de chorar, você tá fazendo drama, você tá, sabe? Ai, sai daqui. Se eu sair daqui da loja, eu vou sair de casa também. Então sai de casa também. Não, pensando também, eu vou sair de casa, mas não vou sair da loja, porque a loja... Eram brigas, assim, vergonhosas, né? Sim. Vergonhosas. Assim, meu filho, meus sobrinhos ouvirem isso, sim. Não fui o bom filho, boa parte dessa fase da minha vida. Aí, por isso que eu fiquei pensando assim, você foi trabalhar na loja, eles não quererem você sair, né? Porque uma vez que eu entrei na loja também, minha mãe o tempo todo falava assim, sai daqui, vai trabalhar numa empresa, vai, né, pegar... Se quer fazer loja, vai trabalhar na loja dos outros. Porque aqui você não me ouve. Mas tipo, a minha esposa falou, você não me ouve. Você só ouve quando é os outros que falam, né? Sim. E aí eu acabei continuando, depois eu fechei. Quando eu fechei minha loja, minha mãe achou legal. A minha mãe sabia que eu tava abrindo um bar, porque ela sabia que não combinava comigo. Sim. Mas talvez os teus pais vissem talento em você na loja, não? Talvez. Mas é isso. Briga muito, né, querendo ou não. Existem opiniões diferentes. Tipo, por mais que vamos supor que... Eu tive até uma época que eu pensei, tipo, eu tô aqui, né? Tipo, pô, o que custa, tipo, eu continuar algo... Meus pais fizeram do zero e tal, mas tava sendo insustentável, assim. No sentido da minha mente mesmo, sabe? Da sua paz interior. Muito, isso. Brigava muito com quem? Com minha mãe. Quando ela começou a voltar a trabalhar? Sim. E aí, tipo assim, existe muita diferença de geração aí, né? Então, tipo, pra geração da gente... É muito publicidade, blogueira, e-commerce, tananã. E pra eles é muito tipo, não. Gasto à toa. Gasto à toa, não, nada a ver fazer foto, que não sei o que lá e tal. Então, eu tive que mostrar também pra eles que não, assim, não vende mais como antigamente, né? Agora é totalmente diferente. E a gente brigava muito por causa disso. Eles ainda fazem a loja? Fazem a loja, ainda fazem a loja. Agora só eles mesmos? Só eles mesmos. Sua mãe melhorou, então? Graças a Deus. Tá bem melhor. E aí eu acho que também tinha esse fator de como ela estava doente, né? Me pesava muito na minha consciência também. De tipo, eu não posso sair da loja, eu tenho que ficar, eu tenho que ajudar, né? Mais peso, né? Peso, exato. E tava pesado, tava muito difícil. E aí eu acho que foi aí que entrou a joalheria também, de verdade, né? Porque aí foi aí que eu comecei a fazer o curso. Eu falei, não, eu preciso de um hobby. Eu vou voltar pra joalheria. Ah, tá. E aí eu comecei a fazer esse curso. De ourives? Isso, de ourives. Esse curso, na verdade, a diretora desse curso, perfeita, Amanda, ela foi uma das... um dos júris da minha banca, da minha bancada. Foi aí que eu conheci ela. E, enfim, ela tem uma energia ótima, muito legal. E aí, por fora da faculdade, ela dava ainda esses cursos pra quem quisesse se especializar em ourives? Isso. Na verdade, a faculdade convidou ela pra vir. Ah, ela não é da faculdade? Ela não é da faculdade. Tá. Convidaram ela pra avaliar, né, a bancada. Uhum. Ela foi uma das júris, eu conhecia ela. E aí eu tava muito mal da cabeça. E aí eu falei, bom, vou voltar pra joalheria. Eu acho que vai me ajudar, vai me acalmar. Você tentou outros hobbies também, não? Não me veio na cabeça, assim, muito. Foi logo de cara, assim, eu gostava de fazer isso,
Mas quando você estava fazendo o TCC, você já imaginava trabalhar com isso? Já. Tá, só que Já teve que dar dessa pausa pra poder ajudar na loja dos seus pais. Quando você achou que agora minha mãe tá bem pra voltar a trabalhar, a gente já tá brigando e eu já tô já tô com mais know-how por conta dos cursos que eu fiz. Acho que eu posso sair e fazer, então, trabalhar com isso. Na verdade foi tipo, eu fiz esse curso pra me acalmar, né, vamos dizer. Comecei esse curso e aí a galera começou a falar, tipo, ai, Carol, você não pensa em vender suas peças? Você não pensa em abrir alguma coisa e tal? E pra mim nunca foi uma opção, porque eu tinha, como eu tinha uma relação muito ruim com o meu trabalho, eu tinha medo de transformar o meu hobby em trabalho, né? Que, tipo, seria infeliz ou algo do tipo. Eu ia perder o meu hobby, né? Vamos dizer. E eu tive muito medo no começo, pra falar a verdade, disso. E como você perdeu esse medo? Eu fui na raça. Eu falei, não aguento mais ficar aqui, na loja, né, no caso. E você não tava vendendo devagarinho? Porque é normal você pensar assim, eu tô fazendo a loja, eu tenho um hobby que é esse, eu vou fazendo assim, produzindo de pouco em pouco e vou vendendo pra ver se as pessoas vão comprando até o ponto de aí sim eu largo. Foi aos poucos ou você simplesmente largou e fez? Não, foi aos poucos. Tá. Na verdade, foi tipo assim, minha mãe começou a voltar aos poucos, ela melhorou. E aí rolou a pandemia. E aí foi aí que todas as lojas fecharam, teve fiscalização, que não sei o que lá. E aí a gente tava em casa. Aí eu falei, bom, não vou fazer nada, né? Vou continuar meu hobby. Foi aí que eu comprei a minha bancada usada e tudo mais. E aí eu fui postando, assim, tipo, que eu tava comprando as coisas aos poucos. No seu perfil pessoal? No meu perfil pessoal. E aí uns amigos meus vieram perguntar se podia fazer uma peça pra namorada, uma peça pra esposa, uma peça pra filha. E aí eu fui fazendo de pouco em pouco. E foi aí que eu fui vendo, tipo... Cara, se eu trabalhasse com isso, eu, tipo, óbvio, ia ter estresse, mas ia ser um estresse bom, sabe? Um estresse prazeroso, assim. E aí, foi aí que eu decidi, tipo, nossa, é isso. Vou transformar isso em trabalho e acho que vai rolar, vai dar certo. Perdeu um hobby? Perdi um hobby, mas que você faz uma agora? profissão. Agora você vai pra confecção quando pra relaxar? É a pergunta que eu fiz pra ceramista a Cristina, que ela era arquiteta, fazia cerâmica por hobby, aí resolveu trabalhar com cerâmica e perdeu o hobby. Sim. Tem algum outro hobby hoje, então? Acho ou você ainda... não. Mas você ainda, quando produz, é um cansaço físico? Ou tem um cansaço mental também? Eu acho que tem aquela pressão, né? Tipo assim, porque você faz as coisas sozinho, querendo ou não. E aí você fica com aquela pressão, tipo, nossa, será que vai vender? Será que a galera vai gostar? Será que, né? Então, assim... Mas se não vender, não é só derreter e vender como... Tem perda. É verdade, não, é verdade. Né? É derreter mesmo. Mas querendo ou não, você paga pra uma produção, né? Tipo... Por exemplo, quando você vai fazer uma coleção, você precisa ter um estoque, né? E aí você precisa mandar pra produção. E aí essa produção, normalmente, ela é feita na cera. Aí a gente faz um molde. Nessa que faz um molde, a gente consegue derreter todos iguais, né? Igual molde. E aí é isso que custa a gente, entendeu? Então esse dinheiro seria perdido se a gente derretesse de novo. Mas, por exemplo... num preço final de uma peça, o quanto é matéria-prima, o quanto é esses moldes, por exemplo, que é uma coisa que você realmente não consegue reaproveitar, e o quanto é a sua mão, é o seu desenho, é a sua habilidade, é o seu trabalho, sim. No preço final, em porcentagens, você diria que quanto que é porcento de cada um? Olha, eu acho que a parte criativa, né, que a gente faz, eu acho que seria aí uns 30%. Tá. Pouco, né? Mas a produção eu acho que já seria mais, um pouco mais de 50%, eu acho, a produção. Tá. E aí, o de resto serviria, enfim... O material. Pro material, lucro, pagar embalagem. Porque diferentemente de confecção, quando você lança uma coleção errada, você não consegue derreter a roupa pra virar tecido de novo pra poder fazer outra roupa, né? Então eu acredito que pra quem tá ouvindo e faz confecção, fica ouvindo assim, deve ser mó fácil então fazer joias, né? Não deu certo, em vez de saldar e queimar e vender barato, você queima literalmente pra derreter e fazer uma nova peça. E ressignificar. É que eu acho que existem outros fatores. Tipo, tem o fator do banho do ouro, né? Tipo,
Por exemplo, se você manda uma peça pro banho, você tem que retirar o banho para poder derreter ele de novo. Senão você junta os materiais, né? Também tem o fator de pedras ou pérolas que você usa, né? Tem esse custo também que você coloca aí na pedra. Tem o custo, enfim, da produção que foi explicado, né? E essa porcentagem de criação é baixa mesmo, espero que aumente, né? Deveria ser maior, onde tá a mão do artista. Sim. Ainda mais peças como a sua, que são feitas artesanalmente, manualmente, né? Sim. Mas é isso, acho que a gente tá um pouco no começo, né? Mas, se Deus quiser, a gente vai pras alturas. Entendi. Eu vi que, por exemplo, tá até fixado no seu Instagram, assim, uma das primeiras fotos é um brinco que você produziu que foi parar no Big Brother pela Linda Quebrada. Você já sabia que era uma cliente? Então, na verdade, eles vieram falar comigo. Foi toda uma produção de styling, na verdade. Do Big Brother? Dela. Ah, da equipe dela. Isso, da equipe dela. Ah. Eles me acharam, por acaso. Então você já sabia que ela tava indo pro Big Brother? Com as minhas peças, já. Ah, tipo, foi meio assim, ó, a Lin vai pro Big Brother, você não pode ceder alguma coisa pra ela ficar linda lá e você poder usar... Foi exatamente isso. Ah, entendi. Então, como chegaram em você? Então, na verdade, eles vieram falar comigo porque ela tinha uma sessão de fotos, assim, pra uma revista, eu acho, né? E aí, isso foi no Natal, eles me mandaram mensagem no Natal, eu lembro até hoje. E aí, pra mim, isso é lucro, né? Tipo, muito legal. Visibilidade, pra quem tá começando, principalmente. Exato, visibilidade e tal. E aí, enfim, não fui boba nem nada, eu mandei tudo. Mandei tudo que eu tinha. E aí, eles me mandaram uma mensagem, falaram que ela gostou muito das peças. E eles deixaram meio de incógnita, assim. Eles falaram, porque ano que vem ela vai pra um show, um reality. E ela vai ficar confinada por 3 meses. Aí você sacou que era o Big Brother na hora? Eu saquei que era o Big Brother, né, gente? Tipo, não tem como, né? Aí eles perguntaram, a Lin, ela gostou muito. Ela queria saber se podia levar essas peças e tudo mais. E eu falei, não, sim, com certeza. Mas ali não iria divulgar nas redes sociais dela. Infelizmente não rolou essa divulgação forte. Mas só de ela saber que eu tô lá, pra mim já é bem gratificante. Entendi. E quando você produz a peça desenhando assim, porque eu vi que você vai lançar em breve uma nova coleção. Sim. Né? A gente fez uma breve pesquisa, mas fez. Sim. Você já tem que... Porque eu vejo de vez em quando, roupa tem tamanho, P, M, G, GG. Né? E você vê matérias assim em revistas, por exemplo, veja que tipo de óculos que combina com o seu rosto, por exemplo, né? Joias também tem isso? Tem. Ou é mais democrático? Não? Não, tem. Eu acho que tem muito... É muito pessoal, né? Joia é muito pessoal. Mas eu acredito que também tenha esse negócio da tom da pele, né? Por exemplo, os orientais... Não todos, não vou generalizar. Mas os orientais combinam muito com dourado. Com uma cor mais dourada. Porque a nossa pele é um pouco mais amarelada, né? Tá. Eu acho que... E tem gente que a pele, por exemplo, é um pouco mais acinzentada. Então, o prata funciona bem melhor do que o dourado. Existem essas coisas, assim. Mas quando você faz uma coleção, você já pensa quem poderia usar? Ou você faz o que... Como é que vem a inspiração? Porque roupa, por exemplo, confecção, como você trabalhou, tem as tendências. Tem. Você faz as pesquisas de tendência. Você também tem que acompanhar mais ou menos quais são as tendências de roupa para poder fazer joias que vão combinar com essas roupas? Existem tendências de joias também. Existe tendência de joias também. Existem tendências de joia também. Então eu gosto de aplicar. Mas não tem a ver com coleção de estação de ano, tem? Não, acho que não. Acho que é mais da tendência mesmo. É mais atemporal. Isso. E, bom, quando a gente faz a coleção, eu acho que tem essa parte de tendência também. Mas pra mim tem muito mais essa parte de visual do que eu gosto, pra falar a verdade. É o seu gosto pessoal. É mais o meu gosto pessoal. O que eu gostaria de ter e eu nunca vi, nunca comprei. E, enfim, sei lá, só vi no Pinterest. E aí tem a sua identidade, então. Aí que entra a sua assinatura. Isso. Dá pra falar assim, se você ver tal tipo de peça, a chance de ser uma produção minha é maior? Porque eu costumo... A minha identidade, por exemplo, Como assim? Tipo... Algum traçado, alguma coisa, algum significado, algum símbolo. Sim, com certeza.
É? Com certeza. Tipo, algo característico da marca, Isso, né? Qual que seria a característica da sua marca? Eu gosto de fazer bastante coisa orgânica, assim. Tipo, coisas que não tem muita silhueta, coisas que são mais arredondadas. Mais abstrato. Isso. E eu gosto também muito de misturar pedras brutas, né? Não sei se você chegou a ver o nosso Instagram e tal. Literalmente a pedra, em vez de ser o metal, né? Tipo, o metal com a pedra cravada, no caso, né? É tipo a pedra mesmo, a pedra bruta, sem lapidação. Existe um nome pra esse tipo de coisa, assim? Pra gente poder classificar? Acho que é uma joia rústica. Rústica, tá? Gosto da palavra. Eu acho que essa é mais a estética, assim, da marca. Bem orgânica, bem rústica. Entendi. Coisas maiores, assim, do que coisas pequenininhas. Olha, é um pouco de... Como é que fala? Não é uma gambiarra pra você não ter que ficar sendo muito perfeccionista em relação ao acabamento? Também. Eu vou confessar que tem um pouco disso, sim. Mas eu, pra falar a verdade, acho que... Assim, eu não sou de usar joias nem nada, mas é uma coisa que eu fico imaginando... É mais... Não é que é mais bonito, mas... É mais natural. Tem mais a ver em relação a você comprar uma joia feita manualmente por uma artesã, procurar coisas que tenham cara de ser uma coisa mais... Não tô falando que é coisa de hippie na Paulista, não. Não é isso, entendeu? Mas que seja mais natural. Sim. Você poderia fazer peças com ouro, por exemplo, sem ser acessórios? Como é que fala? Como se fosse decoração também? Ou já é, como é que fala? Uma outra área totalmente diferente? Porque supostamente não é só pegar... sabe quando... Tipo esses enfeites que tem, né? De decoração. Não se usa pedras pra fazer isso também? Eu nunca experimentei fazer, pra falar a verdade. Mas eu acho que o que pesa, na verdade, é mais essa questão financeira, O né? custo, Tipo, é porque muito ouro, por exemplo. Né? É muito material que você precisaria usar. Diamante também você trabalha? Sim. E é fácil comprar diamante e não ser enganado? É fácil comprar. Você sabe olhar um diamante e avaliar se é realmente um... Normalmente, os diamantes um pouco maiores têm certificado. Tá. É sempre legal você optar por uma pedra que tem certificado. Então, evitar o comércio ilegal, assim. Exato, sim. De todas as pedras, né? Isso, assim. Todas as pedras você consegue... A maioria das pedras, sim. A grande maioria. Mas é isso, infelizmente sempre tem aquele ourive sacana, né? Que troca a zircônia pelo diamante, por exemplo. E como que a gente, como público final, a gente consegue saber que se foi enganado ou não? É só pegar e morder? Não. Isso daí é real, esse teste de morder? Por que as pessoas... Na pérola é real. É só em pérola, isso? Na pérola é real. Quando você morde a pérola e você sente um tipo de areia, sabe? Aquela textura de areia, é porque ela é verdadeira. Agora, se você sente um negócio meio plastificado, é porque ela é falsa. Entendi. É como a gente vê. É só pra pérola que faz isso, então. Achava que fosse pra qualquer... Mas você vendo assim, pra uma pessoa que não é acostumada em ver muito essas pedras e tudo mais, uma zircônia e um diamante, é muito difícil distinguir. Porque a zircônia é feita em laboratório. Tá. Né? Então, o brilho dela pode até ser muito maior do que o diamante. E muito mais claro também do que o diamante, Só que ela é muito mais barata que um diamante. Só que ela é muito mais barata que um diamante. Mas ela só é mais barata porque é menos raro, porque é fácil de fazer. Isso, mas que é fácil de fazer. Tecnicamente, a qualidade dela é tão boa quanto o diamante? Não muito. O diamante, a lapidação é bem mais precisa. Né? Então, por exemplo, se a gente vai fazer um pavê, que é uma cravação um do ladinho da outra, bem pequenininha... É legal a gente usar diamante, elas são bem mais precisas. Tipo, por mais que elas sejam pequenas, são todas de tamanho iguais. A zircônia não, a zircônia já vem com tamanhos diferentes. Uma um pouco mais baixa, uma um pouco mais alta, depende da qualidade também. Também existe esse negócio de o quanto de calor que a pedra aguenta, né? A zircônia chega a aguentar... A zircônia de qualidade bem boa chega a aguentar um calor bem alto. Mas a ruim já não, aí ela já estoura. Por exemplo, né? Tá. Existem essas diferentes. Mas assim, quando você fala bem alto, é no fogo bem alto. É tipo no forno, tipo 3.000 graus, assim. Mas
A gente, quando põe uma joia no braço, na mão, no dedo, você não vai pegar um calor desse. Faz diferença Sim, 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 ela ser sim. resistente a um calor desses? Faz diferença. Tipo, se você pega uma zircônia ruim, por exemplo, você tá cozinhando, ela já fica preta, por exemplo. Ela Ah, já muda a cor, tipo, real. entendi. É. E aí tem essas diferenças, assim. Existe, por exemplo, quando a gente gravou com a Cristina, ela tava falando de cerâmica oriental. Existe também alguma coisa nesse sentido, assim, isso daqui é uma pegada de joalheria mais asiática, ó, isso aqui é mais ocidentalizado, isso aqui é mais americano? Existe alguma coisa assim em relação à característica visual da peça? Eu vejo que os designers, os ourives asiáticos, têm uma estética um pouco diferente. É uma estética um pouco. Tem essa estética orgânica, né? Que eu falo que eu gosto também de usar. Isso é uma coisa mais asiática? Acho que hoje em dia não, acho que ocidentalizou muita coisa, assim, Tá. né? Dá pra ver algumas diferenças, mas eu acho que na cerâmica é muito mais forte isso. Por Uhum. conta das cores, por conta, tipo assim, que você consegue pincelar, né? Uhum. Colocar sua marca e tal. A joalheria, ela já é um pouco mais limitada de materiais e cores e essas coisas. Ah, Mas tá. assim, a joalheria. eh, Tem uma joalheria que a gente chama de. Eu não vou lembrar agora. Mas é uma joalheria muito mais conceitual, atualizada, na verdade. Que aí eles acrescentam outros materiais, tipo resina, a esmaltação, vidro. E aí eu acho que dá pra fazer essas características mais, sei lá, asiáticas, ocidentais e tudo mais. Mas de joalheria tradicional, né? Eu acho que não tem tanta essa diferença. Existe algum lugar que é mais referência, assim, no mundo em relação à joalheria? Eu acho que existem aqueles famosos, né? A Tiffany, Cartier, Tá. enfim, tem de relógio também, Então, por que é exemplo, considerado eles viraram uma grife. certo. Por quê? Porque eles são muito antigos, porque eles têm realmente, eles são muito bons mesmo no que fazem. Tem como a gente poder avaliar se, nossa, esse aqui realmente é um anel muito bom, por exemplo? Eu acredito que é por conta dos anos que ele tem de tradição. Tá, É, por causa disso, da são história muitos que ele anos, tem. a E história. existe uma joalheria moderna hoje que tá super hypada, por exemplo? E tem muitas joalherias, na verdade, de marcas brasileiras, assim, que eu adoro também. Ah, tá. Vou citar algumas. A Sauer, por exemplo, ela é incrível, eu acho ela linda. Ela pega várias referências de artistas brasileiros, tipo, por exemplo, a Tarsila, né, do Uhum. Amaral. E aí elas fazem coisas muito legais, assim. Tem a Esfer, eu acho, se eu não me engano, também, que é uma joalheria. E são lojas de rua, assim, que você vai, encontra e consegue ver? Lojas de shopping? Ou é A Sauer eu internet? sei que é de internet e tem lojas também, Tá. em shopping. A Esfer eu acredito que tenha lojas também e tem e-commerce. Quando, é que a gente não sei, eu pelo menos, a gente sempre, eu penso toda hora joia, de forma talvez errada, aí você me corrige, pelo valor da pedra, não tanto o desenho, assim. Aí o desenho, a gente complementa se é bonito ou não, ok, mas é a questão da credibilidade, assim, se realmente aquilo lá é o ouro que ele fala, ou se é o banho que fala, se é o diamante que fala. É uma desconfiança meio boba, tipo, essas marcas que você vai encontrar, não em qualquer esquina, obviamente, mas essas marcas que você vai encontrar vão. Essa preocupação em relação da pureza do material é bobagem? Olha, eu acho que com essas marcas grandes, eu acho que não chega a ser bobagem, né? Acho que a gente tem que tomar esse cuidado, até porque você não vai pagar barato, né, numa Uhum. peça assim. Mas é uma confiança muito maior do que, por exemplo, você ir na Sé, na Rua do Ouro e comprar alguma coisa, sabe? Porque eles têm profissionais, eles têm gemólogos, eles não podem perder essa credibilidade, né, que eles Uhum. construíram e tudo mais. Eh, Não deveria ser uma preocupação na hora de comprar uma não joia. deveria ser. A parte principal deveria ser a estética, se você Isso, realmente se identifica com a se peça. você gosta. E é mais esse valor sentimental, com certeza. A joia é total afeto, total essa parte sentimental. E
As suas peças também têm aquelas garantias de limpeza, de banho? Isso é uma coisa normal ou é só marcas boas que dão? Por exemplo, quando a peça fica, escurece, por exemplo, vai. É normal, mas não é um defeito escurecer, né? Não é um defeito escurecer. O tempo vai escurecer. O tempo vai escurecer. Na verdade, é o oxigênio que faz isso, Uhum. né? Não tem como, ele oxida. Principalmente a prata, né? Mais a prata do que o ouro, por exemplo. E é normal. Eu acho que, na verdade, tudo tinha que ter uma certa garantia, né? Até a roupa, pra falar a verdade. Mas eu acho que tem esse negócio Você também... fez confecção e você acha isso? Aquelas, né? Mas eu... Tipo assim, eu acho que também tem muito o fator do mau uso da pessoa, às vezes, também, né? Então, por exemplo, ela comprou um anel de prata, usou 3 vezes, sei lá, durante 3 semanas e tá preto. Aí precisa rever. Tipo, você foi pra praia com ele, você tomou banho com ele. Tá, você uma passou aliança de creme. casamento, por exemplo, Tá. tema polêmico. Tem que Certo. tirar pra fazer algumas coisas? Não, acho que não. Ouro é bem mais tranquilo nesse sentido. Tá, então não tem mau uso. Não, ouro não. E a pessoa que tira a aliança pra fazer qualquer coisa, pra lavar louça, pra fazer alguma coisa assim, porque incomoda, é justificável? Como assim? A minha esposa já quase perdeu uma vez a aliança, logo depois de ter casado, porque ela tirou pra poder fazer, não sei fazer o quê, mas tirou. A minha nem consigo mais tirar, tanto que eu engordei depois. Né? Na verdade, eu perdi, quando eu fui fazer a minha aliança, o Urive até perguntou assim, onde você vai pra lua de mel? A gente vai pra Cancún, a gente vai pra praia. Acho melhor fazer um pouco mais, acho que apertado, porque... No mar, né? acho que você vai desinchar e vai perder, né? Então pode apertar um pouco mais. E eu pensei assim, mano, eu já tô me matando aqui num regime pra poder casar. Depois de eu casar, com certeza não vai desinchar, pelo contrário. E eu perdi na lua de mel. Sério? Nossa, entendeu? que triste. Foi mega, assim, eu me senti muito culpado, porque foi um drama, assim, de que eu perdi a aliança. Aí eu tive que mandar fazer de novo, né? Eu até pensei em falar pra minha esposa, eu falei, ela recusou, mas eu falei assim, pra ter um significado, vamos derreter o céu e fazer 2? Né? Tipo, porque era a aliança que tava lá na bênção do padre, né? Sim. Porque a gente vai comprar uma que nem participou do casamento, não faz sentido. Aí ela também não foi muito a favor, né? A gente teve que fazer uma nova aliança. E a minha não sai. Entendeu? O ouro, quando é ouro, você não precisa tirar, então, porque você vai cozinhar, você vai pegar fogo. Eu acho que não tem problema. Ela oxida também, mas muito mais devagar do que a prata, por exemplo, né? Eu acho que essa questão aí que você falou que de sair, né, ou entrar, tem muito a ver com, acho que o clima também, né? Quando tá quente, querendo ou não, a gente dá uma inchada, né? Aí, às vezes, quando você foi fazer o anel, sei lá, às vezes você tava com calor, não sei. E aí, dentro do mar, você desinchou, não sei. Você perdeu, né? Infelizmente. Eu não tenho a mínima ideia. Ai, que triste. É muito triste quando essas coisas acontecem. Mas você já deve ter tido cliente que perdeu também, não? Sim, já. Eu tenho muito cliente que também, tipo... Porque além da coleção e da experiência, eu abro também pra fazer encomendas personalizadas. Tá. Né? Só que no caso só no ouro, na prata não, só no ouro. Por quê? Porque a prata não vale muito a pena pra mim, no caso, né? Pelo valor. Pelo valor, exato. Tá. É muito esforço pra pouco retorno, Entendi. no caso. Uhum. E eu tenho muito cliente de personalizável que, tipo, perdeu, ficou muito triste e quer fazer um igual. Tipo, E dá. do que perdeu. Dá pra fazer. Assim, não 100% igual, idêntico, mas a gente consegue ir o mais parecido possível. O pessoal que vai fazer lá, a grande maioria é casal? A grande maioria é casal e irmãs. Eu recebo bastante irmãs também. Tá. E a aliança, geralmente, é anel? Geralmente é anel. É o mais fácil? É o mais barato? É o mais barato. Então, geralmente E tem mais significado? Tem. Geralmente é anel de prata, de namoro. É o que mais sai. São namorados, não são Namorados. casais já casados. Sim. Aí, casados, eu recebo... Alguém já foi mais de uma vez com um parceiro diferente? Não. Não? Eu fingi que eu tô indo pela primeira vez, ninguém falou isso. Não, mas eu vou receber, na verdade, um casal agora que fez o anel
perderam o anel e vão fazer de novo. Entendi. Então não é tão triste quando perde, né? Você tá voltando. Exato. E quanto tempo demora, mais ou menos? Como que é o processo, assim? É só mandar, falar, eu quero ir, aparecer e fazer? Eu tenho que agendar muito tempo antes? Tem que funciona? agendar. A maioria das pessoas preferem no sábado, porque a experiência dura 4 horas. Tá, então no dia livre deles. Eles preferem no sábado, mas é isso, né? Como todo mundo prefere no sábado, quem só consegue fazer sábado acaba esperando um pouquinho, no caso. Porque só dá pra fazer de 2 em 2. Só dá pra fazer de 2 em 2. E você só tem você só faz uma sessão no dia ou você faz, tipo, uma de manhã e uma tarde? Não, eu só faço uma de manhã, porque como sábado, a rua que eu tô, ela é comercial, né? E ela fica toda vazia, fechada. entendi. Então eu fico com um pouco o pé atrás, tipo, joalheria, né? Tá. Tipo, num lugar onde não tem quase ninguém e tal. Aí você faz só de manhã no sábado. Durante a semana também? Durante a semana também. Eu tô recebendo mais propostas durante a semana. Não sei se é porque a galera tá de férias e tal, mas eu tô recebendo bastante agora de dia de semana. O que é ótimo, né? Uhum. Mas é isso, tem que agendar. E aí o valor assim, dependendo da peça, muda o valor. Assim, tirando o material, o seu custo de estar lá ensinando é o mesmo? É o mesmo. Não importa se é um brinco ou se é um colar. Isso, é o mesmo. Então, o que vai fazer um colar ser mais caro, por exemplo, é o tipo de brinco, talvez, é o tanto de material que vai. Por isso que fica mais caro. Isso. Tá. É o tanto de material. Mas pode ir sozinho também? Pode ir sozinho. Não tem gente que faz sozinho. Porque eu fico imaginando assim, se eu namorasse, eu já sou casado e tal. Não pretendo fazer uma joia pra minha esposa, mas seria mais interessante eu fazer de surpresa, não? Aí você faria os dois, no caso? Tipo, o seu e o dela? É, verdade. Mas né? teria que ser... entendi. Porque anel geralmente o pessoal dá como surpresa, não? Dá como surpresa. Mas eu já tive, por exemplo, de Um solitário, não dá pra fazer um solitário? Não, aí não dá. Pra quem senta pela primeira vez na bancada, não consegue fazer um solitário. Com certeza, porque tem as garrinhas e tudo mais. E aí já é um pouco mais tenso, assim. Tá. Né? Precisa um pouco mais de experiência. Mas o que a galera faz é, em vez de dar aliança como surpresa, dar experiência como surpresa. Eu já recebi bastante casal, tipo, que a namorada não sabia de nada. E aí eu... Tcharam, vocês vão fazer a aliança de vocês e tal. Entendi. E aí a grande maioria já escolhe antes ou escolhe lá na hora o que vai fazer? Eu mando antes. Eu tenho na hora de agendar. amostras. Isso, eu tenho algumas amostras prontas, né, que eu faço, que elas são modelos mais simples, na verdade. E aí eu falo pra eles, se vocês tiverem algum modelo específico, pode me mandar pra ver se a gente consegue fazer no dia. Tem gente que desenha? Eu tive um casal que desenhou dele, sim. E era viável esse desenho ou eles viajaram? Viável, era de boa, assim. Então ele já tinha uma certa noção de saber, pra poder desenhar e saber o que quer. Acredito que sim. Mas assim, eu já tive casais que me deram coisas assim, surreais. Tipo, gente, vocês não vão conseguir fazer isso. É a primeira vez que vocês vão sentar na bancada. Mas poderia fazer em etapas, não? É por causa da habilidade, não é por causa do tempo. Isso, é por conta da habilidade, assim, tipo... Requer uma certa prática, né? Pra você conseguir fazer as coisas. Aí, geralmente, um casal que vai lá pela primeira vez e demora 4 horas pra fazer um par de anel, se você fosse fazer sozinha, você ia demorar quanto? Eu acho que 1 hora. Caramba! 1 hora, 40 minutos. Tem alguma parte do processo que demora mais? Isso não importa. O tempo de fogo, o tempo de não sei o que, é isso que demora mais? O que demora mais é o acabamento. Que a gente passa várias lixas pra deixar ele bem brilhantinho, né? Mas isso é um trabalho manual, não é que você põe numa máquina e fica lixando. Isso, você vai fazendo. E aí você já viu gente que fala assim, nossa, nitidamente não tá bom, mas a pessoa já cansou e do tipo, acho que assim já tá legal e manda parar? Já. É mais comum do que parece isso daí, então. É mais comum do que parece. Mas e aí você deixa quieta? Não, então tá eu bom. não tenho coragem de entregar um anel todo cagado, assim, não dá, né? É rústico. Não é rústico? Mas acho que tem outras formas de ser rústico, né? Acho que o acabamento tem que ser, assim, bonitinho. Aí você falou, não, continua aí. Não, e aí, tipo, quando, por exemplo, a pessoa não quer mais fazer. Aí eu viro e falo, não, tudo bem, eu posso fazer pra você, bem rapidinho. Aí eu vou lá, sento, faço rapidinho pra pessoa. E você não vai cobrar mais? Não tem problema. Na verdade, já tá incluso.
Mas isso daí é meio vergonhoso em casal, a pessoa já ficar cansada e não querer continuar. Não dá briga no casal na hora? Ai, eu não sei. Assim, Não na hora nunca teve briga. Não é tipo o namorado sai pra comprar o presente da namorada e ele fica lá pechinchando com a vendedora. Ah, faz mais barato. Assim, é meio feio, não é? Meio feio. É mesmo. Entendeu? Então o cara do tipo, assim já tá bom, não precisa mais. E a namorada tá do lado vendo ele responder desse jeito. Eu imagino que a minha esposa ficaria brava, com certeza. Então, eu nunca tive um cliente que virou pra mim e falou: ai, não quero mais fazer. Tá bom, deixa assim, não tem problema. Eu nunca tive, tipo... Mas você já teve que acabar de várias pessoas. Já. Eu teve uma ocasião, na verdade, que eu recebi mãe e filha. E nessa ocasião foi diferente, porque a mãe, ela era bem mais velha, tipo, ela era idosa até. Uhum. E ela não conseguia segurar a peça direito, sabe? E aí a gente faz isso com motor de chicote. E aí ela ficava tremendo e tal. Então teve ocasiões que eu tive que pegar na hora, assim. Tá. Mas não tem problema também. Entendi. E essa experiência você imagina já um nível 2, pra quem já fez uma vez, o que de novo poderia fazer numa segunda vez? Então, eu tenho a opção de fazer... Você pode fazer anéis, né? Que é mais pra casais e casados. E tem a opção de você fazer um pingente. Aí você vem, a gente faz um pingente juntos. E aí você escolhe a corrente, por exemplo, que você quer. Você e o seu parceiro, escolhe o tamanho, né? Uhum. Aí você tem as formas pra poder fazer do pingente? Como é que... Sim. Aí A gente desenha. Tá. Por exemplo, eu posso fazer coração, posso fazer um passarinho. Pode. Entendi. Aí você tem as formas, então, na verdade, eu vou lá no dia, eu vou pegar esse ouro, eu vou derreter, botar nessa forma pra poder ficar naquele jeito, depois eu tiro e faço o acabamento. Mais ou menos. A gente pega o material, a gente derrete junto, aí a gente coloca num sulfato, né? A gente chama sulfato de rutênio, que é pra tirar a oxidação. Tá. Que a gente derrete e tudo mais e ele fica oxidado. A gente tira a oxidação. E aí, nesse tempo, eu tiro um tempo pra conversar melhor com a pessoa do que ela quer. Do que o casal quer. Aí eu viro, converso bonitinho, a gente desenha, a gente vê o tamanho direitinho, bonitinho. E o casal já chega num consenso lá? Ou eles deixam pra decidir meio que lá e acaba tendo... Eu atendo bastante os dois, assim. Tá. Eu atendo bastante casal que, na verdade, é muito preparado. E aí fica, tipo, perguntando muita coisa. Eu tive casal até que perguntou, tipo... Nossa, tem alguma coisa que eu posso treinar pra chegar no dia? Pra não ficar tão difícil e tal. É tipo o convidado que eu pego e pede pra mandar as perguntas antes, entendeu? É tipo isso, exato. E eu também tenho aqueles clientes que, tipo, nossa, nem pedem foto, só marcam e chegam no dia e falam: ah, pode ser esse. É isso, fechou. E aí a gente faz. E não dá pra falar que um é mais fácil que o outro? De lidar? Não, acho que não. Tá. É muito da pessoa mesmo. E você se sente meio que tá fazendo uma terapia pro casal lá, não? Às vezes. Teve uma vez que eu recebi um casal que tava brigado já. Eu acho que eles tinham brigado. Eles marcaram, brigaram e resolveram ir mesmo assim brigados? Ou... Não, eu acho que eles brigaram no dia da experiência, antes de chegar. Eles estavam meio brigados. E eu sinto que... Eu acho que eu não faço esse trabalho, mas eu acho que a experiência em si faz esse trabalho, né? Da pessoa ir lá, derreter junto, esticar junto. Eles chegaram e você já percebeu que não tava legal o clima. Nossa, na hora eu percebi. Eu até tentei descontrair, assim, tipo... E aí, gente? Como é que vocês estão? Aquela situação meio tensa, né? Mas eu acho... Vendo... Uma vez você subiu um vídeo que é tipo a ASMR lá de Orives, né? Ah, com sim. Som. E a primeira coisa é o maçarico, assim. Sim. Que, né? É a parte que a pessoa mais se impressiona, provavelmente. Sim. E é logo de cara, né? É a primeira coisa que a gente então, faz. achei que ligou o negócio, o fogo e viu o ouro derretendo. Aí já... É pra isso que eu vi. Aí depois o resto já deve ser um pouco mais... Depois fica mais leve, Tá. assim. Então eu acho que a experiência que traz o casal Entendi. junto, sim. Legal.
Bom, na Coreia já existia esse tipo de trabalho, então. Você chegou aí na Coreia e veio? Não como cheguei que é? aí. Isso foi só por vídeos e tal. Só vi por vídeos e divulgação de amigos que fizeram e tal. Mas você já me adiantou aqui antes da gravação que você já ficou um tempo na Coreia fazendo intercâmbio, estudando? Sim. Nessa época você tinha quantos anos? Você tava na faculdade? Eu tava no meu 2º ano de faculdade. E você se interessava pela moda lá também? Nessa época? Não muito. Eu fui mais pra aprender a língua. E aprendeu? Aprendi, mas esqueci um pouquinho. Confesso. E é muito Coreano do Brasil lá? Sim. Oi? Foi muito Coreano do Brasil na época que você foi? Se tinha bastante brasileiro? Sim. E aí acabou só falando português e... Inglês. Inglês também. Foi legal que a gente conheceu pessoas de outros países também, né? Tipo do Japão, da Europa. Isso foi legal. Mas coreanos, japoneses, coreanos europeus ou gente da Europa mesmo? Então, é engraçado que os europeus, normalmente, eles vêm. Que, tipo, não é coreano, não é descendente europeu mesmo, né? Tem muito lá, né? Querendo aprender. Mas eu conheci bastante gente, por exemplo, do Japão. Que era, sei lá, a mãe era coreana, o pai era japonês. Tá. Ou, tipo, os avós eram coreanos. Coisas do tipo, assim. E dá pra ver uma similaridade entre um coreano japonês e um coreano brasileiro? Dá pra você falar, no fundo somos coreanos, temos isso em comum? Ah, sim, com certeza. No fundo a gente é tudo que opor, né? Exato. Exato, sim. Dá pra perceber. Dá muito. Entendi. Bom, você não sabe então se lá já tá indo pra um outro nível essa questão do faça você mesmo em casais. Eu já vi em novelas, por exemplo, que é casal que vai fazer aula de culinária junto, né? Por exemplo, eu já fiquei sabendo agora dessa questão das joias, né? E de vez em quando eu vejo alguns influencers brasileiros, né? Como você comentou, tem europeus na Coreia, principalmente mulher, tem muita brasileira na Coreia, estudando. E eles sempre fazem vídeos engraçados, tipo assim, ó, o casal coreano lá, que raiva, tipo, dá vontade de matar, né? Porque realmente parece que é o país dos casais, né? Nossa, muito. Tanto que o Natal lá é uma data de casal, não é uma data de família igual aqui do Brasil, é uma data que você sai com a namorada. Então, parece que tudo que eles fazem lá é pensando em casais, né? Sim. Nossa, eu lembro até, eu não tinha vivido isso, né? Mas eu tinha um amigo lá, que ele já tinha chegado na Coreia um pouco antes de mim. E... Brasileiro? Kyopô também, né? Filho de coreano, brasileiro. E ele queria explorar uns restaurantes, uns buffets. E aí eu lembro de ele estar falando que ele foi num buffet que era bem famoso lá na Coreia e não deixaram ele entrar. Sozinho. Ele tinha que estar com alguém, tipo, gente, que absurdo. Ele tinha que estar com a namorada, com o amigo, acompanhado, assim. E é muito louco isso, porque na Coreia isso é muito forte, né? De casal, de você ir acompanhado. Muito diferente do Japão, por exemplo. Tipo, por mais que a gente seja asiático, né? O Japão é muito individualista, Já foi pro né? Japão também? Não, mas eu tenho um sonho bem grande de ir. Tanto que lá é muito normal o restaurante de lamen que você senta sozinho. Né? Eu acho isso muito curioso, assim, das Ásias, assim. É bem legal. Eu lembro que quando eu comecei a namorar minha esposa, ela queria que a gente usasse a mesma roupa, de vez em quando, sabe? Igual na Coreia tem, assim, eu fugi. Anel, por exemplo, né? Aliança, né? Enquanto a gente namorava. Ela era muito assim, talvez, digamos, cool, independente, assim. Não precisamos ter aliança. Aí do nada bateu nela, tipo assim, acho que ele devia ter uma aliança. E eu, não precisa, tipo, eu nunca usei nada, né? Então, não, acho que vai incomodar e tal. Aí eu fiquei pensando, nossa. Aí ela falou assim, vamos ter uma aliança. Eu pensei, já que a gente vai ter uma aliança, né? Deixa eu pensar que tipo de anel eu gostaria, né? Fiquei pensando por dentro. Aí uma vez eu tava numa loja de artigos religiosos católicos, tava indo lá comprar alguma coisa, aí eu vi um anel de madeira preto. E esse anel de madeira preto tem um significado no catolicismo, que é o anel de símbolo de voto de pobreza. E eu achei muito legal o anel de madeira. Aí eu até comentei com a minha esposa, a gente podia usar esse anel de madeira. Ela ficou, tipo... Não tem nada a ver. Tipo, não, tem muito a ver. Eu falei, não, porque ninguém vai saber que é um anel de casal. Parece que é um anel qualquer, não. Porque é um anel de madeira. Eu vou fazer uma piada de tiozão agora, porque madeira em coreano é namu. Né? Então é namuro panji.
né? Como se fosse namoro pandi, namoro pandi, né? Tipo, eu achei sensacional o trocadilho, assim, ela ficou mais brava, né, nessa época. Mas os casais coreanos são realmente terríveis, é uma praga, né? Nossa, é uma praga. Você olha pro lado, você vê um monte, assim. E eles, né, tudo aquele... A gente gosta de falar que, gente, não caiam no conto da novela coreana, não é assim, não é todo homem que é romântico dessa forma. Mas realmente os casais na Coreia, eles são meio... muito ninho, assim, né? No dia a dia lá. É mesmo. Eu comentei com você antes da gravação, que enquanto a gente vai gravando aqui, no meio eu ia jogar o nosso merchan que eu precisava fazer, né? Opa. E aí o papo foi indo, eu acabei esquecendo, e eu lembrei agora porque dentro dos merchan, a gente, assim, o KeoPoCast, ele é patrocinado por algumas pessoas, né? Então, primeiro patrocinador do KeoPoCast é o meu estúdio, a Soapbox, onde a gente grava o nosso conteúdo, e ele está disponível para quem quiser gravar. E a gente lançou recentemente o nosso Tom Ari, né? Tom Ari quer dizer clube de membros. Uhum. Então, para quem for membro do nosso clube, a gente manda antecipadamente quem tá vindo, a gente explica quem que é a pessoa e a gente dá a opção também das pessoas mandarem pergunta. Nosso Tom Ari acabou de ser lançado, a gente ainda não tem muitas pessoas, mas temos pessoas importantes assim com a gente. E a Hannah, que é um membro do nosso Tom Ari, mandou a pergunta assim: qual foi a maior dificuldade e como você superou essa dificuldade? Não sei, você pode pensar, querer responder dificuldade talvez da vida, mas talvez em relação já no processo de agora vou ser uma Ourives de verdade, de trabalhar com isso. Eu acho que a maior dificuldade pra mim foi eu realmente virar e falar, tipo, é isso. Tipo, eu vou trabalhar com isso. Ter a coragem de assumir que é um... Ter a coragem de assumir e enfrentar meus pais, assim. Eu acho que essa foi a maior... Foi difícil? O maior desafio. Foi bem difícil. A desculpa era, assim, que eles não aceitavam era o quê? Tipo, você vai passar fome... Exato. Eles falavam, você vai trabalhar com ouro, mas você vai passar fome? Não faz muito sentido. Ai, não, mas aqui tá montado, já tá tudo pronto, né? Tipo, pra quê que você vai fazer isso? Tipo, acho que eles não entendiam, né? Uhum. Pra quê? Tá tudo feito aqui, tipo, é só você pegar e melhorar e tal. E eu brigava, eu falava, não é isso que eu quero e tal. Eu acho que foi uns 5 anos que eu tô na joalheria, eu acho que 3 foi eu lutando pra eu sair. Tipo... Aqui desses 5 anos você tava junto com a loja ainda. Não são 5 anos só de joalheria. Isso. Tá. Foi uns 3 anos lutando pra eu conseguir sair. Tipo, pra minha mãe entender que não é isso que eu quero, que eu não vou ser feliz trabalhando na loja e tudo mais. Foi da noite pro dia ou não. Foi aos poucos que eles foram cedendo? Foi. Então você não lembra o dia que agora eles aceitaram? Ou teve algum momento que você falou? Teve um momento major, assim. Ah, é? Eu já até chorei. O que aconteceu? Alegria, que foi... É porque eu trabalhava em casa, né? Eu tinha uma bancada. Minha mãe odiava a minha bancada porque ela é toda cagada, assim. E aí ficava no cantinho da sala. E aí chegou uma hora que eu tava tendo algumas encomendas. E aí eu fui dominando o espaço da sala, né? E aí eu vi que, já que eu quero fazer isso mesmo, eu acho que eu vou precisar de um lugar separado disso. Até porque trabalhar em casa também é ruim, né? Uhum. Que você vai pra casa descansar e tudo mais. E aí eu lembro que eu tava procurando um espaço pra ficar, pra alugar e tal. E eu não sei o que rolou na mente dos meus pais, né? Mas eles só viraram e falaram, tipo, não, a gente vai te ajudar, você achar um lugar e vamos fazer esse lugar ficar bem bonito. Você nem contava com essa ajuda. Você tava pensando assim, como eles não têm apoio deles, vou ter que me virar. Sim, eu nem tava contando. E aí, eu acho que eu comentei só. Eu falei, tipo, nossa, eu achei uma casa muito legal. Que eu tô querendo ir visitar e tal, quero fechar. E aí, eles começaram a ficar noiados, né? Porque eu ia ficar sozinha numa casa. Trabalhando com ouro, com com joias, tipo, nada a ver e tal. Aí, eles viraram pra mim e falaram, não, a gente te ajuda. Vamos achar um lugar, fazer um espaço legal e tal. E foi um momento assim... Você chorou na frente deles? Nossa, eu desabei. Fiquei muito feliz. E eles entenderam o motivo do choro? Ah, com certeza. Uhum. Foram muitas sessões de terapia.
Pra eu entender também o lado deles, né? E eu acho que também interpretar, porque às vezes eu virava e falava algo do tipo, sei lá, quero fazer tal coisa. E aí eles falavam não. E aí eu acho que a minha cabeça própria me sabotava, falava tipo, ai, porque eles estão querendo me manipular, estão querendo que eu fique na loja, que não sei o que lá, mas na verdade não Eles era querem me bem isso. prender. Querem me prender e na verdade não era bem isso, né? Era uma preocupação com o Exato, seu era uma futuro. preocupação. Ou eles não Então, confiam em mim, eles acham que eu não tenho potencial, sim, talvez. sim. Mas você teus pais usam alguma coisa que você já produziu? Sim, hoje em dia, minha mãe pede umas coisas pra eu pra Mas fazer. até esse dia que eles falaram, a gente vai te ajudar a achar um espaço, eles já usavam também, não? Ou era do tipo Não, assim, não era quero nem tipo saber disso. não, minha mãe, às vezes, quando ela falava pras amigas dela, minha mãe falava que era bijuteria, que era acessório. Eu ficava tipo, cara, como assim? Que ódio! Mas aí, hoje em dia, não. Hoje em dia, Então você lembra a primeira peça que ela usou? lembro, ela tem até hoje essa primeira Mas foi peça. depois dessa aceitação. Foi depois dessa Até ela aceitação. aceitar, mesmo quando você fazia pro hobby, você nunca tinha presenteado e ela usava assim? Não. Tipo, ela era bem. Mas você presenteou e ela não usou? Ou você nem teve coragem de presentear porque Não, você eu achava que nunca ela não tive ia... coragem de presentear, pra falar a verdade. Porque Tá. eu sentia que ela subestimava mesmo. Tipo, é bijuteria, acessório. E eu tinha aquele sentimento, tipo, não é, sabe? E então eu acho que esse foi um momento mais difícil mesmo, tipo, de lidar com os meus pais, da Aham. gente, enfim, Eles aceitariam a aceitarem, sua exato. decisão. Isso que é até assim, meio estranho. Isso que você tá querendo trabalhar com design de joia. Você não tava querendo virar hippie. Você não tava Vender arte querendo... na praia, né? Entendi. Bom, Sim. essa foi a pergunta que eles mandaram. Obrigada. E a gente também, no nosso Tom Ari, né, no nosso clube de membros, a gente tem nossos classificados Pali Pali, né? Que quem é membro do grupo, agora que, assim, a melhor fase, provavelmente quem já entrou no clube, tá torcendo para que ninguém mais entre. Porque a gente não tá cobrando para poder mandar classificados. A gente vai ter um sorteio no meio do mês, que é com um pacote de café que a gente ganha da um coffee. E no final do mês com o Guia Umami. Já ouviu falar do Guia Umami? Já, sim, que Então, legal. e aí a gente vai sortear o Guia Umami, então provavelmente o pessoal deve estar torcendo. Não entra mais ninguém pra ser mais fácil pra gente ganhar. Aí eu já anunciei, a gente vai ter esse episódio que a gente tá conversando hoje, já vai pro ar na terça-feira. E quem quiser mandar seus anúncios, mandem. E aí o pessoal mandou aqui os anúncios. Então, o Eunli, né, o amigo meu, Vitor, ele mandou assim, ó. Agende uma aula com a melhor professora de inglês, Teacher Nadine, @Nadine Camacho. E quando o Vitor, o Eun, o amigo Vitor, recomenda uma coisa, pode ter certeza que é bom, viu? Porque a pessoa que acompanha nossas redes sociais vai ver que ele sempre divulga o nosso podcast. Entendeu? Aqueles amigos bons que a gente tem que sempre torcem pra gente, né? Exato. A Hannah mandou também o anúncio dela. Você ama comida asiática, mas sempre vai para os mesmos restaurantes e pede sempre os mesmos pratos? Está querendo conhecer restaurantes novos em São Paulo? O Guia Umami tem a solução. São 47 restaurantes com descontos em todos eles para te incentivar a conhecer lugares novos sem doer o bolso. Para comprar, só acessar www.guiaumami.com.br. É isso aí, gente. E aí a gente tem mais um anúncio aqui para ali da Adriana Ha, que é do Tugi, e ela manda assim: o caldo de carnes Hagorgomtan tá em promoção, de 40 por R$32. Hatugu, o hot dog coreano congelado, tá na promoção 1+1, compre um pacote e ganhe mais um. E os Reumandu, o gyoza, o o pastelzinho de camarão, também tá na promoção 1+1, compre um, ganha mais um. Você cozinha? Tem... Um pouco. Esse caldo de carnes Hagorgomtan foi até um papo que a gente teve no episódio que eu gravei com ela e a irmã sobre o Tugi, que eu achava que é um produto que quando eu chego era totalmente revolucionário, assim. Porque tem alguns pratos que são, como é que fala, simbólicos coreanos, por exemplo, o myeokguk. Né? Myeokguk, que é a sopa de alga coreana que se come no aniversário. O tteokguk, que se come no ano novo, né? E eles sempre são a base de alguma coisa, e muitas vezes a base de caldo de carne, né? E esse daqui, ele parece tipo uma cápsula de Nespresso, que aí você abre a tampa assim, ele é líquido, né? E aí você joga na água e já subiu o caldo de carne, assim, na hora. Cada cápsula como se fosse uma porção. E é um caldo muito gostoso, assim, né? É a primeira vez que eles trouxeram, o pessoal não entendeu, não vendeu tão bem, então ele entrou em promoção. Aí o pessoal comprou. Aí o pessoal falou, tipo, se apaixonou pelo produto
E aí começaram a pedir, voltou, e agora tá em promoção. Eu recomendo, assim, ó. É um classificado da Dri, mas eu endosso. Isso aqui é um Reforça, eu vou né? lá comprar o meu. Legal. Tá? E quem quiser também mandar o seu anúncio, é só entrar no nosso Tom Ari, do Podcast. São R$20 por mês. Você tem acesso aos bastidores, fica sabendo antecipadamente quem participa para poder mandar pergunta. Concorre a sorteios e ajuda a gente a continuar esse nosso programa. A gente também está chegando perto do nosso tempo. Antes de terminar, a gente sempre pede para o convidado algumas indicações, tá? Então, são 3 indicações. A primeira de restaurante e comida. O que você gosta de comer e aonde dá para comer. Pode ser qualquer culinária, mas o tema é comida afetiva, comfort food. Se possível, alguma comida coreana para fortalecer, algum restaurante coreano para fortalecer os nossos restaurantes, mas se tiver outras opções também estamos aceitando. Streaming, para aquelas pessoas que ficam mais tempo escolhendo do que realmente assistindo, para você ajudar o que a pessoa pode assistir. Pode ser conteúdo coreano, novelas e filmes coreanos, mas se você não assiste também não tem problema. Pode ser aquilo que você assistiu recentemente ou aquilo que você assistiu e gostou muito. Ou pode ser também um conteúdo a ver com a sua área. Se você assistiu um filme do Adam Sandler no Netflix que ele vende ouro, ele vende relógio, ele é um judeu nova-iorquino lá que tá sempre metido em rolos, assim. Nossa, eu nunca vi, mas... Ele é um filme, assim, Adam Sandler, então é meio comédia. Mas assim, ele sofre demais nesse filme, assim. Ele é o cara que tá sempre se ferrando, Nossa, vou assistir esse final de acho que ele vende relógios de ouro pra jogador de basquete, alguma coisa assim, né? Bom, legal. Não tem nada a ver com a sua área, mas aqui... A imagem que eu tenho ainda de joias, ouro, é isso. Aquela é a portinha num lugar, escondido, né? E o cara que eu tenho aqui, isso aqui é ouro mesmo e é mais barato, né? Por exemplo. E a terceira indicação é se te chamarem para uma confraternização no Noreban, fecham a porta e falam, você só sai daqui depois de cantar, o que você cantaria? Se você é aquela pessoa que você mesma já vai e gosta de cantar, manipula o microfone e o controle, se eu pudesse cantar uma música, qual seria essa música? Pode escolher a ordem do que você quer responder. Acho que eu vou escolher do restaurante primeiro. Tá. Eu acho que é uma comida que nunca foi meu comfort food mesmo, assim, mas que ultimamente eu tô gostando bastante, né? O caré. Tá. Gosto bastante de caré. E ultimamente eu tô indo no Waio. Sei. Que fica na galeria da Imorés José Paulino. Isso. Tá. É um restaurante achado, né? Uma portinha escondida, mas é muito gostoso. É muito gostoso, tem várias opções, assim. E você come com algum tonkatsu, alguma coisa assim? Eu como o carbonara tonkatsu chicken. Carbonara tonkatsu chicken. Tá. Uma delícia, muito bom. Tá. Aí, agora é da série, né? Uhum. Tem uma série que eu nunca assisti, que todo mundo recomenda muito, que eu tô começando a assistir, que eu gosto muito. Posso indicar 2? Claro. É o The Office, né? Tá. Eu nunca assisti a primeira vez, eu tô amando, tô gostando bastante. Uhum. Mas um coreano, eu não sou muito de assistir coisa coreana, mas um que eu gostei bastante na Netflix foi o Casa de Papel da Coreia. Você assistiu o espanhol? Assisti o espanhol também. Eu não assisti o espanhol, só assisti o Coreia. Eu assisti o coreano muito melhor. Logo desde o começo? Desde o começo. Eu achei muito melhor, na minha opinião. Eu achei que a história englobou muito melhor, assim. Tá. Porque não é idêntico? Algumas cenas são idênticas. Mas o enredo em si, a história, o mote, não. Não, assim, tipo, se você for ver no geral, os dois são parecidas mesmo. Tá. Mas o desenrolar do começo da Coreia é muito interessante, assim, porque é a Essa junção questão da unificação. Da unificação, tipo, faz muito sentido, sabe? Uhum. Enfim, foi muito legal ver o ponto de vista. Eu só assisti o coreano e achei muito legal. Muito legal. Aí eu fiquei com vontade de assistir o espanhol, mas aí eu não sei, me deu a impressão de estar vendo novela mexicana, sabe? Assim, não sei se a fotografia é um pouco diferente, não sei. Mas ok, enfim, legal. Legal, Casa de Papel. E qual que era o último mesmo? Música. Nossa, uma música que eu gosto muito é Inoré, quando eu vou no Noreban. Como é que chama? Inoré. De quem que é? Do 2AM, eu acho. Ah, tá. Ela é super velha. Uhum.
Mas eu acho uma música linda e eu sempre canto. Você canta ela? Sim. Ótimo. Então, bem mal, mas eu canto. A gente tem uma playlist no Spotify que são hits de Norebá. Legal. E como tudo festa de Norebá é uma grande mistura. Tem desde MPB, tem de rap, tem rock, tem música de fossa coreana. Então, é pra ouvir no random e assim, seja o que Deus quiser. Sim. Tá? Bom, mais uma vez, muito obrigado aqui pela sua presença, por toda a sua aula, por toda a simpatia e por todo esse conhecimento. Obrigada, e pelo seu tempo. Por me receber. E muito obrigado para você que ficou aqui com a gente até o final. Por favor, eu faço um apelo que eu tô esquecendo de fazer em alguns episódios. A gente tá com uma campanha, por favor, se inscreva no nosso YouTube. Vai lá, gente. Tem gente que já tá inscrito. A gente tem um número muito parecido de inscritos no YouTube e no Spotify. Só que o YouTube, ele me mostra que não são as mesmas pessoas, ou são pessoas que não são muito bem decididas, porque no Spotify são mulheres e no YouTube são homens. Então, eu acho que as mulheres estão precisando se inscrever mais no YouTube. Vai lá, mulherada. E eu também, o YouTube me mostra das pessoas que assistem, quantas são inscritas e quantos não são. E tem muito mais não inscritos do que inscritos assistindo ou ouvindo a gente. A gente tá pedindo isso, é só a gente chegar na casa dos 1.000 inscritos. A gente tá no 500 e pouco, a gente só precisa entrar nos 1.000 para podermos começar a ser um canal digno de monetização. E cada dinheirinho que pinga, seja nos R$20 do Tom Ari, ou seja no YouTube pela monetização, ajuda a gente a comprovar, é mais uma forma de comprovar de que, por menor que seja a sua voz, por menor que seja o grupo, o nicho que você conversa, a gente tá falando aqui com grupos de coreanos do Brasil. É um nicho do nicho. Uhum. E de São Paulo, provavelmente, porque a gente não tá conseguindo falar com coreanos do Brasil e de outros estados também, apesar de poderem estar ouvindo. Mas a gente quer mostrar que todo mundo consegue ter um pouco de representatividade. É isso tá? aí. Então, por favor, se inscrevam-se no nosso canal do YouTube, tá bom? Mais uma vez, muito obrigado pela sua presença e muito obrigado para você que ficou aqui com a gente até o final. Valeu. Valeu. E esse foi mais um episódio do KyopoCast. Espero que tenham gostado e muito obrigado a você que ficou até o final. Por favor, deixe seu comentário, críticas e sugestões nas nossas redes sociais, Facebook e Instagram, @KyopoCast, ou mande um e-mail pra gente, kyopocast@gmail.com. Muito obrigado e até o próximo episódio.